Salve rapaziada, tá começando mais um episódio do Why So Podcast e no episódio de hoje a gente está entrevistando o defensor público Salomão Neto. Salomão Neto de Aparecida de Goiânia, trabalhador, honesto, correu atrás e hoje é defensor público. O papo tá bem legal, a gente perdeu o início do assunto, mas continua com um papo muito maneiro. Demorou? Vem com nós. Lembrando, se inscreve no canal. Demorou? Curte e compartilha. Bom episódio para vocês. Criou uma cidadania para essa população, o caminho que foi construído antes mesmo do acesso a direitos foi o caminho do encarceramento. Sim. Encarceramento de uma cultura, né? Então ali os capoeiras, os batuques, a própria mendicância, era quem... Os sambistas, marginal, né? Esses eram tidos como os corpos indesejáveis e marginalizados. Então, para eles, o destino era cadeia, né? Sim. Então, primeiro, a gente tem que superar essa perspectiva que está enraizada de que esses corpos são criminosos e o que eles merecem é o aprisionamento e a gente faz uma limpeza social tirando eles do convívio da sociedade. Parar com aquela coisa, olhou pra Então, preta, esse é ele o primeiro culpado, né? é o primeiro passo, né? E segundo, a questão do acesso à justiça, Lucas, que você falou, que é muito mais fácil de uma pessoa branca, que teve todas as facilidades, né? Que teve cotas a tudo. A gente fala tanto de cotas, mas que os brancos tiveram cotas desde que esse país, enfim, foi invadido, né? A gente tem cotas para bancos e nunca se reclamou. Se reclama hoje que a população negra está ainda lutando por acesso a direito. E quem tem direito efetivado de acesso à justiça é quem tem condições de pagar e a pessoa vai estar ali disponível. Eu costumo, quando a gente fala sobre cotas, eu costumo defender que você, por exemplo, você tem o exemplo dos seus avós, que um era catador de lixo, a outra era costureira e tal. Eu branco, o meu tataravô tinha uma casa própria. Uhum. Tinha uma fazenda, tinha uma chácara. E aí, uma casa própria, assim, é o básico para uma família existir. Porque aí, se você constrói um lar, as outras partes você consegue trabalhar. O lazer, a educação, a cultura. Quando você tem uma vulnerabilidade de moradia, essas outras coisas se terceirizam. Sim. Então é óbvio que eu tive privilégios pelos meus antepassados terem posses, que até hoje eu colho isso. E a cota, na verdade, é para tentar igualitar. Porque, tipo assim, quantas pessoas negras pode falar assim, meu avô tinha uma fazenda? Sim. Quantas pessoas negras conseguem falar... Não gosto de negra, eu gosto de preto. Quantas pessoas pretas conseguem falar que o avô tinha uma casa própria? Então, peraí, a distância que eu tive que percorrer é óbvio que é mais curta do que um preto. Porque o avô dele tá preocupado, não, eu tenho que colocar comida na mesa antes de eu pensar na educação dos meus filhos. Às vezes o avô dele tava sendo açoitado. Tava sendo açoitado, né? Porque a escravidão é perto de nós ainda. É perto ainda. A Cara, gente não consegue ter esse tipo de nível. Esse negócio que você falou é muito sério, porque eu falo, por exemplo, o meu avô, por parte de pai, eram, se eu não me engano, era 13 filhos. E o serviço era roça, cara. Roça. Eles conseguiram a primeira casa própria, porque meu pai, mais 4 tios e meu avô trabalharam, mano. Catando cavaco em roça, pegando cavalo no meio do pasto. Ou seja, lutou muito, velho. Ou seja, eles já eram de maior. Meu pai, meus outros tios, quando conseguiu comprar a casa própria. Tipo, isso 1970, por aí. E é mais próximo. Pensa o meu tataravô, que era escravo. Quando você entra na universidade, você é cotista também? Eu era cotista, a gente chama o ProUni, o Programa Universidade para Todos, ele é um programa que também efetiva uma política de cota socio-racial, ele não é somente racial, é voltado para pessoas que têm condições financeiras baixas e dentro desse tem uma parcela de vagas que são voltadas para a população negra, e aí você falou, gosta de falar preto e tal, mas aí a gente no direito também tem que seguir um pouco a população negra pro Estatuto da Igualdade Racial, é a completude de pretos e pardos, e aí no direito a gente utiliza um pouco essa nomenclatura, não no sentido político, né, que você traz, eu gosto mais de preto, porque politicamente isso também é um resgate de identidade, isso é muito forte o que você fala, até de você saber que você teve um tataravô, porque para muitos de nós a gente não sabe quem foi os bisavós, os trisavós, os tataravós. A gente, esses dias eu tava no exercício desse da nossa família para tentar buscar
para além dos bisavós, que é o único lugar que a gente conseguiu chegar ainda, né? Que são os pais dos nossos avós. E a gente não consegue, não tem. Essa linha foi cortada em algum momento e a gente sabe o porquê disso, né? E enfim, é muito interessante e a gente parte desse pensamento também até para pensar o Brasil, sabe, Lucas? Quando você fala isso. Porque a gente ainda permeia isso, foi uma propaganda política institucional do Estado brasileiro, Sim. de que a gente vive um mito de democracia racial. E é um mito, isso é mentira, e aí isso você extrai todas as estatísticas. Talvez né? o texto esteja ok. Sim. Sabe, o texto bonitinho, sabe, você, não, textualmente tá certo, tá todo mundo igualitário, tá ok pra todo mundo. Mas na prática não tem nem como assim, contestar isso. Como direito isso aí, cara, não tem. É igual você falou que isso aí se perde. Sabe onde se perde? No projeto de branquificação do Brasil, cara. Sim. Que, ou seja, que a nossa raça foi aquele negócio extinto. Igual você quer um grande exemplo da branquificação, que a gente foi praticamente eliminado. A Liberdade em São Paulo. Não era um bairro de oriental, era um bairro negro, cara. Era um bairro negro. Teve a branquificação, Santa Catarina, da Bahia pra cá. Ou seja, é onde a gente foi praticamente eliminado. Porque a gente não vai achar nossos tataravós, cuincavós, não vai, por causa desse projeto de... Infelizmente, cara, é triste. E de política de incentivo, né, Nando? Quando você fala isso, a gente tem que saber, como eu falei pra vocês, que a cota existe pros brancos desde o início, né, da invasão colonialista no país. Isso também foi um projeto mais recente, de século XX, por exemplo, de incentivo de imigração europeia, né, e não de imigração africana. Essas pessoas chegaram aqui e tiveram direito a acesso à terra, mesmo sem ter nenhum vínculo com o Brasil. Diferente das pessoas escravizadas que já estavam aqui e foram relegadas a nada depois da abolição formal da escravatura, em 1888. Então a gente tem todo um projeto, nesse sentido mesmo que a gente chama de eugenia, né, branqueamento, embranquecimento da população, no sentido de que daqui a poucos anos o Brasil vai ser branco. E aí, enfim, seremos uma raça evoluída. E isso é racismo científico, racismo intelectual, e ainda bem que a gente está caminhando no sentido contrário, né? A população negra ela tem aumentado e se reconhecido como tal, que isso também é outro dilema. Né? Essa pauta que você falou, essa branquificação, eu não consigo pensar em outra coisa além de nazismo, sabe? É óbvio, mano. Só no que eu vejo na minha cabeça, nazismo. Cara, já um adentro nesse assunto, você é muito fã de Luiz Gama, né? Sou demais da conta. Muito fã de Luiz Quem Gama. Que é Luiz Gama? Porra, Luiz Gama foi um cara que foi vendido como escravo pelo próprio pai, pai branco, mãe preta, e para pagamento de dívidas. Ele foi vendido, mas que conseguiu, por estratégias próprias, por vínculos com algumas pessoas, ter acesso ao conhecimento, ter acesso ao direito. Ele era um chamado rábula, né? Porque naquela época não se reconhecia que uma pessoa preta pudesse ser advogado. Então o espaço que lhe foi dado, assim como aqui em Goiás, a Leodegária de Jesus, rábula. Não sei se vocês já ouviram falar da escritora, né? A gente conhece muito de Cora Coralina e não sabe nada de Leodegária de Jesus, que é uma escritora preta, enfim, que tem toda uma história aí de construção, de poesia e que foi invisibilizada. E Luiz Gama foi esse cara que não pôde ter acesso formal, mas que estudou o direito e obteve conhecimentos para além de muitos advogados que tiveram acesso formal. Então ele se formou por base do estudo, por meio do estudo, aprendeu a ler e enfim, ele foi responsável tanto por um processo de libertação própria, no sentido de que ele não poderia ser considerado um escravo, uma pessoa escravizada, mas também por ter libertado mais de 500 pessoas no período em que o Brasil já tinha abolido o tráfico negreiro, mas ainda assim, na prática, como a gente sabe, na prática ainda continuava acontecendo. Pela lei era proibido, mas continuava acontecendo. Então ele libertou essas diversas pessoas. Muitas vezes o trabalho dele, como a gente está falando de pessoas em vulnerabilidade, era feito de graça, então era uma causa muito pessoal, e que ele se utilizava da ferramenta do direito para a emancipação das pessoas pretas. Então, assim, é um cara que tem uma biografia espetacular, é pouco reconhecido, sim, mas é uma das minhas referências, no sentido de você alcançar esse espaço de poder para tentar transformar a vida dos nossos. Eu acho que esse é um caminho.
E assim como Luiz Gama tem tatuado, tanto Luiz Gama como Esperança Garcia. Esperança Garcia é considerada hoje a primeira advogada. Por quê? Porque ela tem uma escrita que é considerado o primeiro habeas corpus que uma mulher fez. Ela era uma mulher escravizada do Piauí e escreveu isso de próprio punho. Você pensa uma mulher escravizada aprender a ler e escrever, e não só isso, acionar uma autoridade para a libertação dela e dos filhos, porque estava sofrendo os açoites e via os filhos sangrar na frente dele por causa do senhor que escravizava. Então ela é considerada hoje, e tudo isso é muito resgate recente. Sim. Eu não sabia disso há pouco tempo. Sim. Então, hoje a gente tem o busto no Conselho Federal da OAB de Esperança Garcia. Então, são duas pessoas que dentro do direito, há muito tempo atrás, onde já naquela época era muito mais dificultoso do que agora uma pessoa preta estar dentro desse espaço de poder, já estava fazendo a diferença por meio das suas estratégias, né? Então, são duas referências que, para mim, são nortes assim, de atuação no direito. Cara, isso é muito bonito de se ver, velho, que tem muitas pessoas negras. Eu fiquei até com vergonha esses dias, que a gente falou, não, vamos chamar o Salomão e tal, e falou, não, Luiz Gama, e eu, quem que é? Eu, como negro, eu fiquei com vergonha, cara, eu não sabia, eu fiquei sabendo essa semana, tanto que eu peguei pra ler um pouco, tal, saber, aí eu, caramba, mano, e tem tanta coisa dos negros, assim, no país, tem até um escritor que não tá vindo na cabeça agora, ele é muito famoso, que as pessoas acham que ele é branco, mas ele não é negro. Eu não... Machado de Assis. Isso, Machado de Assis. O povo acha que ele é branco, mas não, ele é negro, cara. Eu acho que ele é a mesma... Era que o Machado não se reconhecia como preto. Ele não se via como preto. Por um processo de... essa história, né? De embranqueamento. Você acaba... Isso essa negação de identidade é muito forte quando você acessa determinados espaços. E isso até hoje acontece. Né? Não só como Machado de Assis, várias pessoas elas não se reconhecem como tal por N motivos, principalmente a negativa de compartilhar a mesa. Então, assim, é muito complicado. Pensa, Machado de Assis, criador da Academia Brasileira de Letras, como que uma pessoa dessa poderia ser negra para um país racista como é o nosso? Então, assim, é toda essa construção histórica, né, que a gente tem de Machado de Assis, mas que está sendo resgatada agora. Sabe, muito recente está sendo resgatado isso. A gente está reconstruindo. E essa provocação, ela é muito virtuosa, né? Porque faz a gente repensar. Assim, peraí. Olha, tanto que a gente perde. Eu acho o racismo a gente perde tanto com o negócio, sabe? Sim. De não tratar a pessoa igual porque ela só é diferente de mim. Exato. Eu perco a oportunidade de ouvir essa pessoa, sim, de aprender com essa pessoa, sim, dessa pessoa crescer junto comigo, exato, da gente se desenvolver junto. E eu fico pensando assim, pô, e o país é da mesma maneira, sabe? Um país, quando se trata outro país de maneira inferior, de maneira diferente, o que a gente perde como humanidade? Quão bom seria se essa pauta já tivesse sido vencida? Nossa, demais, mano. O que a gente estaria pautando agora, sabe? O que seria importante pra nós? Porque a gente que é negro, cara, a gente tem que provar que a gente é igual o Mano Brown fala numa música, ele fala, se você é negro, você tem que ser 2 vezes melhor. A gente tem que estar sempre se provando que a gente não tá errado. Não, que saco, né? Que cansativo. Nossa, isso, né? Mano, enche o saco. Igual, você falou assim, da pessoa... Eu não posso ser incompetente. Não, isso, e às vezes eu não posso nem ser nem incompetente, eu não posso ser medíocre. Não posso a gente não pode errar. Não posso. Não posso ser mediano, eu tenho que ser o grau de excelência... para que eu possa estar em qualquer lugar, entendeu? É isso que você falou, não? Sim. Tipo, sabe, 2, 3 vezes mais e ainda assim vão duvidar da minha capacidade. É igual você falou de reconhecimento. Eu lembrei da minha primeira entrevista de emprego no Cezanne. Uhum. A moça falou assim pra mim, ela, Fernando, você se considera branco, pardo ou negro? Eu peguei e ri. Ela, por que você tá rindo? Eu, ai, cara... Isso nem se pergunta, negro, ela. Não, Fernando, se você virar pra mim e falar que se você é loiro, eu tenho que pôr aqui que você é loiro. Porque você tá dizendo que você é loiro. Aí eu, poxa, cara, não tem como, cara, não tem como. E eu vou pegar e falar, não, Lucas, eu, uma pessoa branca, igual a você, tal, não. Eu não sou branco, eu sou branco. A gente parte, isso, a importância, esse reconhecimento identitário é muito importante, o movimento negro lutou muito por isso, por causa
dessa questão de não querer se considerar negro, né? No sentido de reafirmar positivamente a raça nesse sentido, e aí a gente hoje tem como pressuposto que em qualquer ciência, em qualquer lugar de colheita de dados, isso é feito pela via da autodeclaração. Por isso que ela falou para você, o que você falar, eu vou marcar aqui conforme a sua autodeclaração, né? Então esse foi um primeiro momento de reafirmação de identidade, de resgate pessoal, né, dessa ancestralidade, mas que agora tem alguns percalços, porque a gente está na era dessa busca de direitos, de efetivação de direitos. Então, por exemplo, quando a gente volta lá para o tema da cotas, será que a autodeclaração ela é suficiente no momento que eu presto um concurso e tento entrar numa vaga para o serviço público? Será que a pessoa branca se autodeclarar negra, e aí a gente chama muito isso. E tem vários exemplos em relação a isso. Tem vários exemplos, né, de afroconveniência, ou no rasgado mesmo, na produção de uma fraude para ter acesso a um direito que não é direcionado àquela população. E aí a gente já evolui no sentido de que, por exemplo, para essa seara, a autodeclaração ela é insuficiente. Então eu já caminho no sentido de, junto com o movimento negro, ter a perspectiva das bancas de heteroidentificação que a gente fala, e aí a gente tem que caminhar muito, porque o racismo, ele às vezes é similar em diversas partes do mundo, mas ele tem suas particularidades em cada país. Sim. A pessoa que é considerada negra nos Estados Unidos, talvez aqui não seja a leitura social. E no Brasil, as perspectivas e todos os estudos caminham no sentido de que a gente tem um racismo que a gente chama de marca, né? Tem um pesquisador que chama Horaci Nogueira, que foi quem cunhou essa perspectiva, que é um racismo de marca. Ou seja, você sofre racismo em razão do seu fenótipo. É por causa do seu fenótipo, das suas características pessoais, que você vai levar o baculejo da polícia. Sim. É por causa disso que você vai ser seguido na loja. É por causa disso que se apitar vão duvidar se você não está roubando ali dentro de determinada loja que você está entrando. É por causa disso que você não vai ter acesso à vaga de emprego, mesmo tendo um currículo invejável. Então, assim, é nesse caminho que no Brasil a gente tem que fazer essa leitura de letramento racial, no sentido de que é por causa das características físicas que se aproximam dos nossos ancestrais africanos que as pessoas, por toda essa construção de racismo estrutural, são negadas a elas direitos, em contrapartida são privilegiados outros grupos raciais, que é o que a gente tem chamado hoje também de produção da branquitude, né? Porque quando a gente fala de raça também, todo mundo só quer falar de negro, como se raça no nosso país envolvesse só a população negra. Não, óbvio que e não. A gente tem que, o Lucas acabou de falar pra gente no início da nossa conversa aqui, eu consigo reconhecer os privilégios que eu tive por ter uma ancestralidade branca. Então a gente tem que falar sobre os privilégios da branquitude. Sim. E o que ela tem causado. Porque, querendo ou não, isso é compartilhamento de bens, serviços, de vida social. Então, é por aí. É nesse caminho. O cabelo também é uma forma de afirmação da raça. De identidade, também, né? Identidade racial, sem dúvida. E aí esse é um caminho que pra mim já foi... Aí já vou jogar pro pessoal, né? Sim. Que quando eu... E olha como é foda isso, cara, e como que o racismo acaba destruindo, às vezes, até nossos pais pretos, mães pretas, que buscam, às vezes, nos proteger dos perigos lá fora, né? Não só eu, como eu acho que outras pessoas partiram, assim, de um pensamento... minha mãe mesmo falava muito, olha, você não vai vestir determinado tipo de roupa não só a sua. Roupa largada, não só a roupa sua. Larga demais, porque se você estiver na rua, a chance da polícia... Sim. Te bater é muito mais fácil. Você vai andar com o cabelo cortado sempre na máquina 4, vai andar de gola polo, tudo, sabe? Como no sentido sapatinho, de mocassim. proteção, sempre andar com documento, nunca perca seu documento, entendeu? Então, assim, é toda uma proteção que a gente tem desde casa e que às vezes impede até uma forma, até as músicas, cara. Tipo, você não vai ouvir Racionais, porque isso... Entendeu? Sim. Na fala dela é música que a polícia vai te entender como um maloqueiro e tu tá ferrado, entendeu? Tu vai levar, tu vai apanhar, entendeu? Então, assim, quando chegou em mim essa questão do cabelo foi já aqui em Goiânia, foi depois que eu vim pra cá, e aí eu tive, digamos que, uma liberdade de deixar o cabelo crescer, e aí eu tive o cabelo maior, já tive cabelo de tudo quanto é jeito, e agora eu tô com uns dreadlocks aqui. O pessoal não viu no meu primeiro episódio que eu já tive cabelo também maluco, né?
Não, quer que põe a foto de novo? Amor de Deus. Mas eu consigo fazer um parênteses com relação à minha realidade. É óbvio que é totalmente distante do que um preto vive, que eu nunca sofri racismo. Sim. E eu também posso falar também que eu nunca sofri homofobia. Eu sou gay, obviamente. Obviamente também é ótimo. Mano, só te cortando, vou fazer uma pergunta pra você. A gente que somos gordos, você já sofreu gordofobia? Mano, a sensação é tipo igual pra pior. É igual pra pior. Tipo isso. Mas, por exemplo, assim, no meu caso da sexualidade, eu percebo que eu evitei de fazer determinadas coisas ou de me comportar de uma determinada maneira pra me encaixar de certa maneira ou pra não sofrer determinado tipo de preconceito. E eu percebi também que, ou pelo menos as pessoas próximas de mim perceberam que depois que eu saí do armário, eu enviadei mais, sabe? Eu fiquei mais livre. É igual o seu processo do cabelo, sabe? Não, agora eu posso ter o cabelo que eu quero, o jeito que eu quero, da vontade que eu quero. E agir da forma que você é mesmo. Sim. É tipo os anos 90. Passou de 64 a 88 na ditadura, quando liberou, tem peito na TV. Sim. Sim. Só que o meu processo é gradual. Eu não sei se eu vou chegar, sabe, a ser demais, ou ter demais, ou parecer demais, ou seja lá o que for demais. Sim. Mas eu percebo que eu quebro paradigmas todos os dias quando eu falo da minha sexualidade abertamente. Sim. Entendeu? Então, é um parênteses. Né, é um parênteses. Não, e é perfeito o que você coloca, Lucas, porque a gente trata de liberdade, né? Toda vez que me vem isso à cabeça, eu lembro muito do direito à liberdade, né? Quando você traz isso. E aí, de todas as formas de opressões. Eu lembro muito da Nina Simone, porque liberdade é isso, ser livre é não ter medo de fazer, de falar, de se vestir, enfim, de se comportar do jeito que você é. E também de uma autora que chama Audre Lorde, que ela é uma mulher lésbica, negra, e ela fala sobre isso, né, que ela nunca, em outras palavras, né, vou traduzir parafraseando do meu modo de leitura, mas é nesse sentido, de que ela nunca se sentirá livre enquanto todas as outras pessoas sofrerem qualquer tipo de opressão, seja com gordofobia, capacitismo, LGBTfobia, racismo. Então, assim, é muito nisso, no sentido da gente construir coalizões contra todo e qualquer tipo de opressão e se abraçar reconhecendo que nenhuma dor é maior que a outra, porque ela invade cada pessoa de determinada forma, né? Eu não posso mensurar que minha dor em relação ao racismo é maior do que a dor de uma mulher que está sofrendo aí com machismo e com patriarcado, né? Então é no sentido mesmo da gente tentar construir... É o direito igualitário na sua plenitude. Exatamente, de juntar para a superação de todo tipo de opressão. Mas é um paralelo muito importante, cada um com sua particularidade, mas sabendo que a gente tá aí na luta, pô. Ô, Salomão, só um adentro. Você sabe o que significa dreadlocks? Sei da cultura, né, dos dreads, enfim, conheci mais com o expoente Bob Marley, enfim, mas não sei profundamente a história. No ano passado eu ia colocar, cara, quando eu tô ficando calvo, por isso que não rolou de eu colocar, saca, mano? Mas assim... Tem um preconceito também com relação a enfim, não, vou implantar. Mas, mano, quando os meninos aqui, velho, quando eu empolgo com uma coisa, eu vou a fundo, mano. O dreadlock significa cabelo de guerra. Porque os negros, eles iam batalhar, mano, e pra passar medo nos inimigos, eles começaram a, como se diz, encebar o cabelo, fazer. Cara, eu achei tão bonito, tão da hora isso, saca? Tipo assim, de ter esse significado de ser uma coisa de luta, guerra, essas coisas. Eu achei muito da hora, muito interessante, mano. Saca? Eu achei muito bom. Eu achei que era a porta. Não, mas é bom saber disso, porque assim, são cada histórias que vem, os dreads, quando eu pensei em colocar, eu já
muito em razão de Bob Marley, enfim, meio maranhense, né? Filho de maranhense, vai muito ali pro lado do reggae, gostava disso de... no Maranhão, você já foi no Maranhão, né? Já fui. Eu tenho muita vontade de... Não, mano, foi mal, cara! Foi mal! É porque, mano, isso me empolga tanto, que tem um bar de reggae lá que chama Bar do Nelson. Cara, eu tenho muita vontade de ir no Bar do Nelson. Gente, é a melhor playlist de reggae do Spotify. Vocês procuram lá, Bar do Nelson, mano. Bar do Nelson, aí. É a melhor playlist de reggae, mano. Aí, você tá mais aí, por causa da estética. Eu vou fazer outro parênteses com relação ao Bob Marley, que quando, sei lá, meus 10 anos de idade, quando a gente falava sobre Bob Marley, ele era o representante do cabelo dread, né? Sim, sim. O comentário que vinha logo em sequência era: você sabe quantos piolhos tinha na cabeça do Bob Marley? E, tipo assim, quando criança, a gente falava isso na inocência, sem entender o que tinha por trás. Mas o rolê por trás era assim: olha, é um cabelo sujo. Exato. Sim. O Bob Marley morreu. Foi encontradas mais de 60 espécies de piolho na cabeça dele. Mentira, mano. Povo mentiroso. Não, sim, cara. E a mentira a fake news, né? A fake news da época era justamente pra escantear aquele cabelo. Assim, não, aquilo lá tá errado. Mano, e antes de eu pôr, eu já sofri um preconceito antes de eu pôr. O cunhado de um amigo meu, a gente saiu e tal. Aí o amigo meu, não, mano, seu cabelo tá muito grande. Eu, não, eu vou pôr dread. Ele falou assim, mano, dread fede. Fede, moço. Eu falei assim, mano, você já viu alguém com dread? Aí ele, não. Você já viu um dread perto? Ele, não. Tem um amigo meu, o Rafael, o Predador, um salve aí, Rafael. Mano, ele ensinando pra mim, ele falou, mano, você lava o cabelo com shampoo com pH menor, antidetrito e tal, tem todo um cuidado. E o povo não conhece. Fede mofo. Fede. Mano, você, cara, um defensor de dread, mano. Ternão, dread. Porra, mano. Todo em negrão da né? porra. É aquela história, se você não se cuida independente, provavelmente pode ser que vai feder. Teu cabelo liso vai feder se você não lavar seu cabelo da mesma forma que qualquer outro cabelo. Igual, como que lava isso daí? Pô, com shampoo. Simples assim, não tem... Com água. É um cabelo normal, gente. Você lava como qualquer outro cabelo. Mas é essa perspectiva aí de minimização e animalização das identidades negras, né? Isso o povo quer sempre diminuir os outros, mano. Essa é a verdade. Porque o diferente curral, assusta, velho. O meu quintal é muito mais verde, o jeito de eu falar é muito melhor, a minha cultura é muito melhor que a sua, as coisas que eu como é muito melhor que as coisas que você come, o jeito de falar, tudo meu é melhor que o seu e pronto, acabou. Sabe? Gente, verdade, que bom, hein? Nossa, que legal, cara. Yes. USA. Cara, adentro, falando sobre, continuando no racismo, rapidão, e eu fico pensando se aqui no Brasil fosse igual nos Estados Unidos. Porque lá, se você tá numa comunidade negra, é uma comunidade negra. Os brancos, tipo assim, tanto que você vê nos filmes, quando um filme é de negrão, cara, é de negrão. Tem um gato pingado de branco. Quando um filme é de branco, você quase não vê o negro. Quando vê, é o motorista, o segurança. Eu queria saber... Mano, pensa se fosse assim no Brasil, cara. Porque se eu andasse... Eu sou branco, loirinho do olho azul, tô andando no Brooklyn. Mano, você tá achado, mano. Você tirado, fudido. Porque lá, mano, é negrão. Já pensou se fosse assim no Brasil? Ignorante do jeito que o brasileiro é. Pensa se fosse desse jeito. E não Nando, por causa da construção histórica mesmo, cara. Pensa que nos Estados Unidos a gente teve o Jim Crow, a gente teve legislação segregacionista real. Eu tinha lei que dizia que aquele bairro era destinado a pessoa não beba preta. Nesse bebedouro, não sente nesse... Não use o mesmo banheiro, entendeu? Não acesse as mesmas escolas. Não acesse as mesmas escolas, não leia os mesmos livros. Aquele filme no ônibus, da se NASA. você, né? Sim. Sim. No ônibus público, se você tiver e for preto e tiver sentado e entrar um branco, levante-se para aquele seja, né? E aí um salve a Rosa Parks, que revolucionou e reivindicou seu lugar e falou que não, né? E que não levantou, né? Então, assim, tem um coletivo do qual eu faço parte na UFG, um grupo de estudos que chama o Coletivo Rosa Parks, que é justamente para resgatar essa base de resistência e luta, né? Então, assim, aqui não foi assim, mas não quer dizer que é mais fácil. Sabe? Isso. Porque aqui a gente trabalha com o que a gente chama de racismo sutil, né? É o país que é racista, mas que não se considera racista,
Desde 90 a gente tem pesquisas de que o racismo velado, o racismo brasileiro. A gente tem pesquisa dizendo que 90% das pessoas acreditam que o país é racista. Mas nem 5% se diz racista, eu acho. Ah, meu avô era negro? Eu tenho um amigo que é negro? Que contradição é essa? Eu tenho um amigo negro. Entendeu? É isso. Então, assim, são construções diferentes. Vocês estão vendo, eu tenho. E terríveis, pô. Terríveis porque é difícil você desconstruir. É aquela história, né? O que você não nomeia, o que você não diz que é camuflado, é muito mais difícil de combater. Você é minha minoria, eu sou sua minoria. Eu tenho um amigo gay. Não só um, vários. Eu não sou vários. Eu tenho um amigo gay. Eu sabia, eu tenho um amigo que é gay, cara. E ele é até normal. E eu falo... É foda. Ele é até normal. Ele conversa, toma água. Ele é até normal. E Salomão, eu acho engraçado que... eu não sei se você ouviu muito isso. A gente tá rindo aqui, mas ó. Tem que levantar a bandeirinha da como fala? Da brincadeira. Da hipocrisia, não. Me ajuda. Do humor, gente. Do humor, tá? Humor, gente. Tipo assim, mano. Desde pequeno a gente sempre tem aquelas piadinhas. Não sei o que, negro. É piada. Mano, você não aceita piada. Não sei o que, não sei o que. Porque o que mais dói em você ser negro, ou você ser gay, ou você ser isso, aquilo, outro, é a pessoa virar pra você. Mano, você tá fazendo vitimismo. Mano, você tá de mimimi. Mano, isso é muito pior do que você tá fazendo, você tá sofrendo aquele racismo pontual. Eu acho pior a pessoa, você tá se defendendo, tipo, eu pequeno, mano, hoje em dia, adulto, os amigos entendem. Porque sempre, se é pequeno, o povo falava, se você for brigar com o outro, dá uma barrigada nele. Mano, você é preto, o povo vai ter medo de ser. Coisas que você escuta quando você é pequeno. E, tipo assim, hoje em dia, as pessoas são adultas, ela entende, poxa, pra que eu falava isso? Pra que eu ouvi isso? N amigos, mano. N amigos, não que eu esteja guardando mágoa. Mas, tipo assim, N amigos, primos, parentes, tipo assim, cara, hoje em dia se arrepende, poxa, podia falar isso, podia falar aquilo outro, saca? Porque as ofensas, pequenas ofensas, professores, até médico, não, vou atender um negrinho aqui, saca? É pior, velho, você fala, nossa, você é vitimista. Não é você que tá sentindo. Por que a população carcerária brasileira tem muito mais pessoas pretas do que brancas? É o que a gente trabalha no sentido de encarceramento em massa, né? Mais ou menos que o sinônimo de encarceramento da população negra. Sim. Isso é o encarceramento em massa. Eu acho que, primeiro, tudo que a gente comentou no início, desse histórico de criminalização dos corpos negros pelas suas culturas, pelas suas individualidades. E segundo, algo que estrondosamente impactou o sistema carcerário, foi a chamada guerra às drogas, né? É uma importação muito dos Estados Unidos, do que foi feito nos Estados Unidos, e que a gente tem uma política antidrogas que procura determinados corpos de forma seletiva, né? Então, quem está preso pelo tráfico de droga não é o grande traficante, é o pequeno, no máximo o médio traficante. E geralmente essas pessoas são pessoas pretas, por vários motivos. Esse perfilamento racial, ele começa desde a própria abordagem policial. Sim. Desde a escolha de quem que eu vou fazer a batida. Porque se a gente entende como, enfim, né, o uso de drogas é crime, a venda de drogas é crime até hoje, eu escolho determinadas pessoas. E aí isso até geograficamente, né? São as favelas, são os bairros periféricos, enfim, são esses locais que a polícia vai ali para achar que seja uma pequena quantidade de droga e dizer que aquela pessoa é traficante. Infelizmente a gente tem uma legislação que prevê uma pena alta para isso. A lei antidrogas, e isso foi o boom do sistema carcerário e que a gente percebe que impactou não só os homens negros, mas principalmente as mulheres negras. A maioria das mulheres que estão encarceradas, e a gente teve um salto de mais de 700%, né, nessa quase 2 décadas de nova lei antidrogas que a gente tem. Principalmente, cerca de 70% das mulheres que estão presas são mulheres condenadas pelo crime de tráfico de drogas e que, assim como os homens, são em sua maioria negras, né? 66% da população carcerária
hoje masculinas são de pessoas negras. Então, é tudo isso que a gente falou de seletividade mesmo, seletividade racial do sistema de punição criminal. Ele está construído para entender aquele corpo como um corpo criminoso, e aí desde o primeiro passo, que a polícia é quem faz a primeira filtragem de quem que ele quer investigar, de quem que ele vai investigar. Então, na abordagem policial, na escolha de quem vai ser abordado, ali se começa. E isso se reproduz no sistema de justiça também. É o judiciário que, no momento da audiência que a gente chama de apresentação, audiência de custódia, às vezes já ouviram falar, em 24 horas a pessoa tem que ser apresentada em juízo. E aí é naquele momento que também vai se decidir se ela vai permanecer presa ou se ela vai ser solta, se ela vai utilizar uma tornozeleira eletrônica ou se não vai precisar utilizar nada, só comparecer em juízo. Se no final ela vai ser considerada traficante ou usuária, se o tráfico vai ser privilegiado ou tráfico comum, que vai ter uma diferença de pena gigantesca. Se eu sou condenado por um tráfico privilegiado, eu recebo uma pena de 1 ano e 8 meses. Pode ser convertido em pena restritiva, eu não vou ser preso, eu não vou ir para o presídio. Se eu recebo uma pena de 5 anos, que é a pena mínima do tráfico não privilegiado, eu já inicio ali no mínimo no regime semiaberto, que em tese eu tenho que ficar preso e se eu tiver trabalho externo eu posso sair. Então perceba como é um ciclo vicioso e que essas pessoas específicas, para onde o sistema está direcionado, o sistema punitivo, elas não conseguem sair desse enredo muitas vezes. Primeiro porque a pessoa negra tem dificuldade, por exemplo, de acesso a trabalho, acesso a estudo, né? Imagina se ela for uma pessoa egressa do sistema prisional. É o que a gente chama de reestigmatização. Então isso vai influenciar na quantidade de reincidência. É muito um ciclo nesse sentido e que muitas vezes eu, na minha experiência mesmo como defensor público, eu presenciei isso ser não só implicitamente ser feito, mas explicitamente. Por exemplo, de pessoas acusadas, brancas, loiras, dos olhos claros, de juíza já falar em audiência que não tinha perfil de criminoso. Você nem parece criminoso, Nossa. Você não precisa ficar preso, você vai ser solto. Isso o cara matou 10 pessoas, traficou 180 quilos de pó. Não, você não tem cara de criminoso. Assim, não é de ilícito. Isso é o explícito e não o que não é implícito, né? Porque, por exemplo, quando você faz o retrato da fotografia não só do sistema carcerário, mas também, eu acabei de mediar num painel de conferência sobre monitoração eletrônica, né? São as novas algemas aí, são as novas formas de controle desses corpos. E quando a gente percebe, essas pessoas também, quem vai ser monitorada eletronicamente é escolhida como a maioria da população negra. Eu já implorei para a juíza em plantão não colocar uma tornozeleira eletrônica para um menino, moleque de 18 anos de idade, acabou de completar a maioridade e que fazia escolinha de futebol, e se ele utilizasse a monitoração eletrônica, a única possibilidade dele, não só de lazer, mas de sonho, de futuro e de esperança, que era o que ele falava pra gente na audiência de custódia, ele ia ser limitado por causa da colocação da tornozeleira no tornozelo, porque ele não ia mais poder jogar o futebol que ele jogava e queria se profissionalizar. E aí você tem que, degladiar juridicamente sobre isso, de que uma pessoa que acabou de completar a maioridade não é um destinatário da monitoração eletrônica e que isso vai impedir diversos aspectos da vida dele, é um dilema também dentro do sistema de justiça. E não se percebe sobre o valor dos corpos vistos racialmente. Você faz isso como se não, implicitamente você não está dando valor, não me interessa, problema seu, quem mandou escolher esse caminho, quem mandou ser batido pela polícia, entendeu? Esfrega na cara. Quem mandou, entendeu? Porque, então, assim, como assim muito... Você não tem a nota fiscal no seu telefone, no seu bolso? Sim. É isso. Eu vou ficar andando com a nota fiscal. É isso, e pra quem isso é perguntado, né? Pra quem... Eu duvido de quem? Quem que eu duvido? Que tá com a bicicleta no rolê, andando pra tudo quanto é lugar. Quem é que a polícia vai fazer a batida, fazer o baculejo? De forma, algumas vezes, até violenta, né? Mesmo sem nenhum motivo, sem nenhuma motivação nesse excesso na hora de atuação. Então são todas essas, é o que a gente chama, né, que o racismo, por ser estrutural, ele é replicado tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente.
E aí, nesse sentido, é pra gente se colocar a pensar. Por que que esse corpo preto merece a monitoração eletrônica, merece a cadeia, e o corpo preto branco, que muitas vezes está sendo acusado de uma imputação muito mais grave, não merece a cadeia? Por que que esse corpo merece uma segunda chance e o corpo preto não? Então isso é tudo pra gente demonstrar. E aí o que você falou da presença dos corpos negros nesse espaço de poder é porque isso traz um pouco de vivência, de vida pessoal, e não muda só a fotografia de uma instituição, muda a forma de pensar. Porque ela agrega ali vivências, ela agrega experiências, ela agrega teorias que muitas vezes são invisibilizadas por aquilo que é padrão, pelo conhecimento eurocêntrico, pelo conhecimento branco, que forjou toda a história do país. O Zanin, por exemplo, acabou de ser indicado para o STF. Não, tudo bem, tem uma história com o presidente e tal, defender o presidente, tem os seus méritos com relação ao presidente do país, o atual presidente do país. Mas não tinha uma mulher preta, não tinha um juiz preto. Será que não tem? Nós não tem nenhum lá. Não, tem, né? A gente sabe que tem, são escolhas, né? Isso é mas aquele negócio, né, mano? Ele é preto. Sabe? Não tem. Será que na próxima indicação vem? Não sei se eu tenho tanta esperança, né? Enfim, eu não sei se tem tanta esperança, porque tem uma autora, Cida Bento, Maria Aparecida Bento. Ela tem uma obra que chama O Pacto Narcísico da Branquitude. Que o que é isso? É toda uma construção desses privilégios, construção e manutenção desses privilégios, de forma que a branquitude está muito bem arranjada, e independente de posições partidárias, por exemplo, se é de esquerda, se é de centro, se é de direita, existe um caminho conjunto em que eu enxergo aquela pessoa branca como destinatária desse local e eu quero que ela se mantenha ali no poder. Então as escolhas são feitas a partir desse pacto narcísico, de achar que só a pessoa branca tem condições e capacidades de estar ali, mesmo com a gama e com a infinidade de juristas negros, juristas negras. E aí a gente tem que pensar que na história do STF a gente não teve nenhuma mulher negra, né? Não. Todas as poucas mulheres que tivemos até agora. O Joaquim Barbosa recente, foi o único também, né? Exato. Foi. Assim, pelo menos da nossa década, eu não sei se muito antigamente existia, ou algum que foi invisibilizado, eventualmente, assim como Machado de Assis, pode ser que tenha existido, mas do que a gente se recorda e de atuação recente, só o Joaquim Barbosa, e mulheres, todas mulheres brancas, né? Todas. Então, e a gente tem muitas juristas procurador negras, nunca teve, né? Procurador teve mulher, mas a Raquel Dodge, né? Foi a primeira. Raquel Dodge, a PGR, né? Mas é isso. Então, assim, a gente tem que perceber que de 77% a 87% dentro das carreiras jurídicas públicas, Ministério Público, Magistratura e Defensoria Pública, que é o local de onde eu falo, são pessoas brancas que estão ocupando esses espaços. Entende? Então, assim, é isso que a gente tem que dialogar. Também, né? Vamos lá. E na política também. Na política também, nossos representantes legislativo, também. Não tem representante que demonstra o que a população é realmente, o que a população pensa realmente, né? Não reflete, na verdade, não reflete o povo, né? A gente fala muito que o poder emana do povo e a gente tem que escolher representantes, né? Nesse sentido, mas não reflete não o que a gente tem de sociedade, infelizmente. Você não tem o direito, não. Você tem o dever de votar. É só isso. Cara, esse papo tá muito bom. Moço, que papo, minha cabeça tá a mil, mano. Minha cabeça tá a mil. Só dando um adentro aqui do que o Lucas perguntou, né, dos negros. Cara, eu passei 2 semanas trabalhando no Fórum de Aparecida. Sim. E eu via, cara, eu ficava... Você já foi lá, né? Já eu ficava bem... Você sabe lá onde entrava, onde fazia o julgamento, né? Sei. Eu ficava na salinha do arquivo, assim, bem de frente ao banheiro, computadorzinho. Então, eu via os presos passando. Sim. Cara, em 2 semanas eu só vi um preso branco. Eu virei pro meu chegado e falei assim, mano, por que só tem presos negros? Ele pegou e riu. Aí no final do dia ele falou assim, nossa, mano, desculpa ter rido, mas realmente você só vê negros. Você só vê negros. Infelizmente, né? Só uma pergunta, cara, sobre seu trabalho e tal. Estudar, mano. É satisfação
ou uma obrigação, mano? Você melhorar. Eu sei que o direito, a gente tá sempre atualizando as leis, né? Mano, é uma obrigação ou uma satisfação pra você? Rapaz, o papo é profundo mesmo, viu? Não sei, pra mim foi, não sei se uma obrigação também, mas foi o caminho que eu tinha pra, sabe, chegar onde eu queria chegar. Então não tinha outro caminho que não fosse o estudo, porque quem presta concurso público, o concurso público não vai cair. Mas isso foi uma coisa sua ou sua família que cobrou isso? Era minha desde moleque, mas minha mãe me cobrava muito, porra. Dona Marlene cobrava demais. Salomão, você tem que ser 2 vezes melhor, meu filho. 2 não, 5. Mas ela trabalhava muito também, isso era bacana. Ela cobrava muito, mas ela trabalhava muito a questão de tudo que eu quiser, eu vou conseguir, fantasiando um pouco, sabe? Eu acho que pra minimizar os impactos quando era criança, mas falando, olha, você consegue, você mais cobrava demais. Se eu chegasse com um 8,5 quando eu era criança, molequinho, e eu chegava chorando porque eu tinha que tirar só nota máxima. Eu era aplicado. Eu tirava 7, eu ficava feliz, cara. Eu chegava com 8,5 e aí ela também falava, tirou 8,5 foi porque tu não estudou. Então assim, pensa nisso. Caramba! Eu me esforço muito com teu pai, tua única obrigação é encher os litros d'água da geladeira e arrumar a tua cama. Então assim, se tu não conseguiu é porque tu vacilou, entendeu? Aí meu pai, todo amoroso, ia lá, passava a mão, não, meu filho, não conseguiu agora, não conseguiu no outro. Então, eu sempre fui muito esforçado, assim, nesse sentido. Eu sempre, na escola, eu era aluno exemplar, ganhava estrelinha e tudo, e eu gostava. Ainda gosto de estudar muito, só que muito de forma bem... Eu gosto de estudar isso, eu estudo isso. Eu gosto de estudar aquilo, eu estudo Hoje é lazer. Aquilo. Não como uma obrigação de concurso público, porque o concurseiro, ele estuda tudo, né? Você é obrigado a estudar de tudo um pouco, pelo menos, porque pelo menos mediano em todas as matérias tu tem que ser para conseguir passar. Sim. A maioria dos concursos você tem nota mínima, né? E você já passou direto pro DF já? Não, lá eu tô cedido para um órgão do sistema de justiça. Meu concurso é defensor público do estado de Goiás. E aí eu tô hoje na assessoria de um departamento no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, cedido, mas minha lotação continua sendo Defensoria do Estado de Goiás. Eu comecei a fazer concurso na faculdade ainda. Meu primeiro concurso eu passei com 19 anos, moleque, e aí, mas eu não vivi faculdade, igual todo mundo viveu faculdade, eu não vivi faculdade, eu vivi estudo. Sempre era estudando igual um louco. E aí passei nesse concurso no Tribunal de Justiça, eu era servidor do Tribunal de Justiça. E aí, depois de servidor do Tribunal de Justiça, eu passei para a Defensoria, que era o que eu tinha escolhido, e aqui parei. Né? Hoje estou lá, é um órgão do Sistema de Justiça, do Poder Judiciário, mas eu exerço uma função de assessoria em um departamento que trabalha com execução penal e socioeducativo, que são os adolescentes infratores, que cometem algum ilícito e enfim, então cumprimento de internação. Vou pegar essa pauta, porque eu acho interessante. Porque nos últimos anos a gente ouviu muito sobre a diminuição da maioridade penal. Não, tem que resolver o país e vamos diminuir isso aí. O menino tem que ser imputável a partir dos 14 anos, dos 16 anos, e os caras podem votar, tem que ser imputável também. O que você acha disso? Totalmente contra. Resolve! E sendo bem direto, né? Eu sou totalmente contra. Primeiro porque a gente sabe que, assim como o sistema carcerário, as pessoas que estão em medida de internação, ou seja, em paralelo, é como se tivessem presas, internadas dentro de um centro de internação socioeducativa, são majoritariamente meninos e meninas negras e que, enfim, são criminalizados desde a adolescência. Sim. E segundo porque a gente sabe que, para evitar o caráter preventivo, ele não vem da punição, né? O que a gente chama que é as penas privativas de liberdade. Toda sanção privativa, elas estão, principalmente num país como o nosso, falidos no sentido de prevenção à criminalidade. Então, assim, eu acho que o caminho que a gente tem que ter, considerando que esses adolescentes são pessoas em desenvolvimento, isso é algo que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente,
é previsto no Sistema Nacional Socioeducativo, de que elas são pessoas em desenvolvimento, ou seja, elas não são pessoas, não são criminosos, elas não praticam crimes, elas praticam atos infracionais, e a medida socioeducativa é exatamente para eles reconhecerem que aquele ato ilícito não é um caminho adequado para continuidade na maioridade. Então, assim, não é a mesma coisa do sistema criminal. O sistema socioeducativo é muito voltado para a efetivação de direitos. Então, eu começo principalmente com medidas de proteção em relação às crianças. E aí eu trabalho com acesso à saúde, acesso à educação. E a partir do momento que eu transformo isso apenas no sentido de uma redução do momento em que eu posso penalizar essas pessoas criminalmente, eu estou deixando de lado todo o arcabouço jurídico que a gente chama, né? Toda a legislação, todos os tratados internacionais do qual o Brasil faz parte, assinou, né? A gente chama que é signatário no direito, a despeito de um populismo penal, de um discurso político que é semeado no sentido de que quanto antes melhor eu penalizar aquela pessoa. E a gente vive um sistema carcerário que já foi reconhecido como estado de coisas inconstitucional. O que é isso? Nada é cumprido ali dentro. A gente tem que lembrar que o direito no Brasil, ele não é punitivo. Ele é reeducacional. Sim. Vamos lá, no papel. Isso. No papel... Sim, é a premissa básica. A premissa básica é tipo assim, a gente quer reeducar essa pessoa porque ele vai voltar à convivência na sociedade. Sim. A gente não tem prisão perpétua, né? Sim. O cara estuprou 20 pessoas, assassinou 30 pessoas, daqui 30 anos vai sair da cadeia. Uhum. Aí nossa ideia como nação é que essa pessoa vai voltar para a sociedade. Sim. É a escolha. Né? Escolha jurídica. A escolha que a gente fez, esse cara vai voltar para a sociedade, essa mulher, esse homem vai voltar para a sociedade e ele tem que voltar melhor, pelo menos. Sim. Mas a realidade não é essa. Não. E aí você vai começar a colocar gente... Vai começar a colocar pessoas pretas na cadeia com 16, com 14 anos. Você tem certeza que esse cidadão vai voltar para a sociedade melhor no futuro? Muitas das vezes não, cara, porque tem exemplo que, como eu falei, trabalhei no tribunal, cara, tinha os reeducandos e eles contavam histórias que tinha gente que tá tanto tempo lá, que quando saía, eles ficavam felizes de voltar, já voltava, ô meu parceiro, voltei, tô em casa. Saca? Às vezes ele se acostuma lá dentro, nem quer voltar para a sociedade. E quando volta, às vezes não tem uma oportunidade, porque o povo é preconceituoso. Às vezes o cara se redimiu, se arrependeu do que fez, quer viver uma nova vida. Mas, tipo, tem muito comerciante, empresário que tem preconceito. Aí o cara, obrigatoriamente, é errado. Pega e volta pro crime. Pra poder voltar lá pra dentro. Porque a sociedade acaba não aceitando ele de volta. Infelizmente isso. Sim. Aí você imagina você antecipar isso para pessoas que na verdade merecem a proteção, inclusive pela Constituição, uma proteção especial, né? A gente chama de uma proteção absoluta, uma prioridade absoluta no atendimento de todos os direitos, mas eu tô querendo priorizar com a penalização e o encarceramento desses adolescentes. A né? punição dele. Você então, tem que assim, ser punido, castigado. E por que esse caminho é escolhido? Porque a gente sabe que vai atingir essa parcela da população preta, pobre, que não tem acesso à escolaridade, enfim. A gente quer antecipar todos os erros do sistema criminal para essa população específica, que a gente sabe quem é. Então, por isso que eu não estou de acordo e acho que é uma falácia de populismo penal que, enfim, infelizmente no nosso país, principalmente no legislativo, né, no campo do legislativo, no Congresso Nacional, a gente tem como muito inflamada. A todo momento tem uma bancada, especialmente aquela bancada da bala que a gente ouve falar, no sentido de mostrar que o sistema criminal é a resolução de todos os problemas. Quando a gente tem que trabalhar a consequência e não as causas. É igual né? querer resolver base. o problema de violência no Brasil dando uma arma à população. Não. O Estado tem que defender você, não. Vai lá e se defenda lá. Exato. Entendeu? O caminho é próximo, é isso mesmo. Não, o cara tá te roubando. Não, vou começar a prender ele agora com 14 anos, porque ele não vai te roubar mais. Porque é o internato.
E aí a gente vai se aproximando de quanto antes melhor. É o discurso do quanto antes a gente intervir. Não, 14 não é suficiente, vamos melhor, pra 12. Vamos pra 12, né? Vamos, sabe? Agorinha você tá dentro do feto na barriga da mãe preta, vai ser um criminoso. Possível criminoso. Então a gente vai trabalhar... Você já tá prevendo o futuro. Antes do nascimento. A mãe preta deu a luz da cadeia, não, eu tenho que ficar aqui também. Já fique por aí, entendeu? Pra evitar. Então, assim, é mais é muito uma forma também de expressão. Então não resolve, então, né? Então vamos lá. Gente, ó, não resolve. Tá? Você tá achando que vai resolver? Não resolve. Não. Salomão, não resolve. Já dentro da lei, antes da gente mudar o tópico dessa conversa, que tá uma conversa muito inteligente e pesada ao mesmo tempo. Cara, como a gente não tem pena de morte, tem aquelas condenações de tipo, você fez isso, aquilo outro, você tá condenado a 600 anos de prisão. A 200 anos. Mano, o que você acha disso, cara? Eu acho... A pessoa vai ficar 600 anos, cara. Não é 600 anos, é 30. Não, eu tô falando, tem condenação de 200 anos, 300 anos. Tipo assim, o cara sabe que ele não vai sobreviver isso tudo. Por que joga esses tantos de anos, mano? Não, vamos explicar mais ou menos como é que funciona. A pessoa ela pode ser condenada em 500 crimes e no final as penas serem somadas na hora que ela estiver cumprindo a pena e ter uma condenação total, unificada, que a gente chama de 500 anos. Ela vai ficar 500 anos presa? Não. No Brasil a gente, além de não ter, e até como pressuposto de não existir pena de morte ou pena perpétua, a gente tem uma lógica de um sistema progressivo. Então, assim, os cálculos para progredir de regime vão ser feitos com base na pena total de 500 anos. Para livramento condicional também em relação à pena total de 500 anos. Só que essa pessoa tem um limite de tempo para ela ficar presa no país. Antigamente era 30 anos, hoje com o chamado pacote anticrime foi aumentado para 40 anos, esse período máximo. Então, assim, é o máximo que a pessoa pode ficar presa 40 anos. Então, ela tem 500 anos, na prática, o que vai acontecer? Ela vai ficar 40 anos fechada. E aí, depois desses 40 anos, o quê? ela sai pra rua. Se um menino de 20 anos foi lá, estuprou sua irmã, esquartejou ela, e ele foi premeditado o negócio lá, e ele pegou um crime lá de 200 anos. Não interessa o que ele faça. Se ele não fizer nada na cadeia, né? Em 40 anos vai sair. É o máximo. Então, com 60, ele que tava com 20, com 60 ele com tá na rua. Com 60 anos ele tá na rua. Ele tá na rua. Esse é o parâmetro da nossa lei, entendeu? Aí pode ser que se for uma pessoa mais velha, de fato, ela vai ficar... Se entrou com 60, com 40, provavelmente ela vai morrer lá dentro. Vai morrer lá dentro. Entendeu? Cara... Essa é na prática, como é que acontece. Vou sair daqui mais sábio de justiça do que qualquer um aqui, viu, gente? Vocês também. Gente, e o que você acha sobre isso? Sobre a pena de morte e a prisão perpétua? Aí é uma questão mais pessoal, né? Eu sigo acreditando nas pessoas, né? Então, assim, como eu acredito nas pessoas, seria um pouco contraditório eu defender que a pessoa tem que ficar presa eternamente porque ela não vai se readequar ao convívio social. Ou então que ela tem que morrer pelo que ela praticou. Então, assim, também tenho pensamento no sentido de ser contrário. Eu vi uma autora falando sobre a pena de morte que eu acho sensacional. Com todo respeito à Defensoria Pública brasileira, todo respeito ao sistema judiciário brasileiro, mas eu não acredito que o sistema seja livre de falhas. Sim. Pelo contrário. Sim. Pelo contrário. E eu não consigo dar mais ao Estado poder para me matar, porque já tem bastante. Sim. Muito poder para me matar. Mas dar mais um poder para eles, não, escolha entre viver ou morrer. E se você ter todo o meu direito resguardado, independente se eu for condenado ou não. Então, tipo assim, você confia no Estado para saúde pública? Você tem plano de saúde? Você confia no Estado para segurança pública? Você tem arma? Você confia no Estado para mobilidade? Não, você tem um carro próprio, né? Você vai confiar no Estado para poder decidir se você vai viver ou vai morrer? No final das contas, você vai ter um julgamento correto, vai ter um defensor público honesto do seu lado. Você vai ter um policial que vai coletar as evidências corretas lá no local. Você tem certeza que o sistema todinho vai funcionar. Pra no final, você falar assim, não, se eu sou inocente, vai provar minha inocência. E eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu não acredito que o país está pronto pra...
Na verdade não, né, gente? Essa é uma pauta tão antiga, né, a pena de morte, né? Sim, sim. Quando tu fala de dar ao Estado esse poder de escolher quem pode morrer, quem pode viver ou deixar morrer, é tão profundo, cara, isso que você fala, porque isso já acontece. Inclusive dentro dos cárceres, né? Quando eu tiro toda a dignidade dentro dos cárceres e a pessoa não tem acesso a uma saúde mínima, e a gente tem que ver que os índices de pessoa com tuberculose dentro do cárcere é gigantesco, algo que é inimaginável dentro do Sistema Único de Saúde aqui fora, entendeu? Ou morte por enfraquecimento, sabe? É muito alto o índice dentro do cárcere. Eu já estou escolhendo o sistema penal como uma forma de matar ou deixar morrer, né? Sim. É o que Foucault, Foucault falava no século XVIII sobre biopoder, né? Isso quando a pessoa ainda chega no sistema penal, né? Porque, sim, ainda chega. Então, é uma política baseada também. Quem traz muito isso é um autor novo, o Attili Bembe. Ele traz isso da necropolítica, do Estado fazer a gestão da morte de diversas formas. Inclusive deixando morrer, não só no cárcere, inclusive fora dele. Né? E aí a gente, mais uma vez, volta que se a gente for fazer uma perspectiva racial disso, a gente sabe quem são os maiores afetados. Por isso, a gente tá falando nem da execução, né? Na execução na rua, sabe? Não tô nem só falando de violência policial, porque violência policial a gente sabe que, gráficos de 2021, por exemplo, do Anuário de Segurança Pública. De cada 100 pessoas mortas por letalidade, 78 são pessoas negras. Então, assim, a gente chega aí ao patamar de 78% direcionado, quando na população somos autodeclarados cerca de 56% da população. Então, por que essa disparidade grande? E aí, esse é o funcionamento das instituições, né? Então, será que isso já não foi escolhido pelo Estado e está sendo executado em doses, né, todos os dias? É profundo. É foda pensar. É foda. Essa pra mim é a maior teoria de, como fala, que o Estado controla tudo por cima. Teoria da conspiração. Essa pra mim, é isso. Sabe, porque tem muita evidência esse negócio, sabe? Eu acho muito mais, eu acho que é isso aqui do que os caras estão escondendo o ET. Sabe? Não, É aquele negócio, você pula quando eu dizer pula. Infelizmente. Lucas, vamos deixar o clima mais leve um pouco? Não, eu quero deixar. Você quer pesar mais? Cavar mais esse buraco aqui. Você quer cavar mais? Salomão, já que é pra pesar mesmo? Não, cara, não, tô zoando, pode ir. Cara, eu quero ter uma pergunta, mano. Como defensor, você já passou algum perrengue? Algum que você fala, cara, Deus me ajuda, fulano me ajuda, e agora? Eu não posso contar, não, vou ser exonerado da defensoria. tem limites pro que eu posso falar nesse podcast, calma. Então, gente, eu vou, vou deixar leve, então. Não, tem muitos perrengues no sentido, por exemplo, de trabalho com ocupação, com ocupações em que a polícia, o policiamento tá ali, você fica todo próprio dentro do sistema prisional, que você fica temeroso de ocupações diárias, que geralmente pessoas que não têm direito à moradia preservada, elas vivem em ocupações e o terreno é uma situação de conflito, né, ali, tanto em quem se diz proprietário, privado, e as pessoas que estão ali querendo garantir o direito à moradia, e tudo é muito policialesco hoje, então você vive perrengues, às vezes tentando mediar determinadas situações para que não ocorra morte, enfim. Dentro do sistema prisional, que foi onde eu mais atuei na Defensoria Pública, já passei por perrengue feio de colocar dentro do meu carro uma pessoa que estava jurada de morte e fui lá fazer a gente chama de PAD, um procedimento administrativo, e ela implorando, pelo amor de Deus, para eu esconder ela dentro do carro, porque se ela saísse andando, ela ia ser executada a tiros, porque estava jurada de morte de outra pessoa. E aí o que você faz? Se tu levantar a cabeça e eu morrer junto, eu volto e te mato de novo. Mas eu vou te levar. Beleza, eu vou te levar. E você levou, deixou ali na BR, né? Porque o complexo prisional é Aparecida, deixou na BR, ou o cara foi embora depois de ônibus. Mas pensando que poderia acontecer isso, sabe? Os maiores perrengues são esses mesmo, de prática, né? De atuação em campo. Porque a defensoria é muito isso. A defensoria ela não é tanto de ficar
em gabinetes, ou pelo menos não deve ser. Pode ser que tenha um ou outro defensor que entenda a defensoria como um órgão de gabinete, e eu já acho o contrário. Defensoria pública é ir em campo. É ouvir a população, é tentar alcançar quem não vai conseguir nem bater a porta dos nossos prédios bonitos e suntuosos. Então, assim, você passa perrengue disso, de medo de sofrer alguma coisa por causa de um conflito local ali que está acontecendo. O sistema prisional é muito isso. O sistema prisional é uma bomba relógio. De vez em quando aparece no noticiário, não sei se vocês já viram, defensor público feito de refém na penitenciária tal. Pode acontecer também, ainda que a gente esteja defendendo pessoas que estão encarceradas. No momento de uma crise, isso pode sim redundar, mas eu nunca passei por nenhuma situação dentro do sistema prisional de motim ou de rebelião ou de qualquer situação desse tipo, não. Mas a gente vai temeroso. De vez em quando pede pra sair, sai todo mundo que vai virar cadeia. Às vezes é alarme falso. Mas nunca efetivamente estive no foco. Como defensor público, é óbvio que você já defendeu pessoas que... Lógico, tem a presunção de inocência, mas também tem aquela pessoa que você está defendendo para ela ter o direito dela, mas você sabe que ela é culpada por um crime. Sim. Como é que é encarar isso como advogado, como um defensor? Então, na defesa criminal, essa é outra percepção que a gente tem que superar. Nem sempre você está defendendo uma absolvição. Você está defendendo a aplicação correta do direito, os limites do direito. É aquilo que você falou. Será que eu confio em deixar o Estado, ao bel prazer do Estado, ele poder decidir de qualquer forma, sem ter uma intervenção de uma defesa, qual que vai ser meu futuro no processo criminal? Então a defesa, seja ela feita pela defensoria ou pela advocacia privada, ela é muito nesse caminho de você tentar fazer, algumas vezes, aparar arestas numa dosimetria de pena, por exemplo, de que aquela pessoa não seja condenada a uma pena exorbitante porque não é proporcional ao caso, ou às vezes você caminha para uma desclassificação. Não, peraí. Por exemplo, já trabalhei em um caso que a pessoa estava sendo acusada de roubo, uma mulher em prostituição acusada de roubo, e na verdade ela não tinha roubado o cara. Ela prestou os serviços dela e o cara não queria pagar, entendeu? E aí o que ela fez? Você não vai pagar, então eu vou pegar da tua carteira. E pegou o dinheiro do pagamento do programa que ela fez. E aí você trabalha, e isso ela era confessa, e nesse sentido, e aí você trabalha para que ela não seja condenada pelo roubo, mas pelo exercício arbitrário das próprias razões, que é outro delito com uma pena muito menor. Então tudo é um caminho de defesa do direito em si, de um julgamento justo, não necessariamente da absolvição. Mas é claro, já existiu casos em que pessoa culpada e que não existia nenhuma prova, e a gente fala muito da teoria dos jogos, né, no processo penal, que não existia nenhuma prova no processo e que a pessoa, eventualmente, em uma conversa particular comigo, falou: não, doutor, fui eu e tal, e que você caminha no sentido de ausência de prova, essa pessoa é absolvida. E isso pra mim não é nenhum constrangimento, porque tem o pensamento que a gente já conversou aqui de que o sistema prisional é um sistema falido. Então eu parto da perspectiva que, ainda que seja culpada, de construir em educação e direito para que ela não repita, mesmo sem ser abraçada pelo sistema carcerário, porque aí eu acho que ainda, além de não reeducar, piora toda a situação. Mas aí é uma perspectiva pessoal minha, eu não tenho conflitos nesse sentido em atuação profissional, nunca tive, por isso talvez que eu tenha escolhido um pouco a defensoria pública, sabe? Entendi. Que faz parte do trabalho. Sim. Essa convivência, essa escolha, né? Essa escolha de não, eu vou defender meu cliente independente do que ele, do que ele seja, do que ele tenha feito, ele vai ter as garantias dos direitos, pelo menos da minha parte. Exato. E aí vai pela essa perspectiva crítica do direito, né? A gente chama de criminologia crítica, ajuda muito a gente a entender um pouquinho qual que é a função do direito, a função real do direito, não é aquela proclamada que todo mundo fala, né? De defesa da sociedade. Não é esse caminho que na prática se é construído. Então isso auxilia muito nesse momento de defender quem praticou de fato o delito e já confessou pra você que praticou. Porque tem delito, gente, vamos combinar que
nem delito deveria ser, né? E aí a gente tá pautando a descriminalização das drogas no STF. Sim. A gente tá pautando, por exemplo, isso é minha visão, né, pessoal? Por exemplo, a violação a direitos autorais. Eu tenho gente que até hoje é condenada por vender um CD na feira, pô, na feira do Santa Fé, um tanto que tinha lá. E a gente se aproveitava disso, e quantos artistas, desculpe a indústria fonográfica, quantos artistas cresceram com base na pirataria e na popularização do conteúdo que ele produzia, e foi isso que fez com que ele ganhasse um cachê milionário. Mas mesmo assim, né, no momento da apreensão, eu trato isso como um fato criminoso. Então, assim, é muito, gente. Há pouco tempo a gente estava discutindo descriminalização da vadiagem da mendicância, que era previsto como contravenção penal. Entende? Então, é umas coisas assim que, sabe, foge da lógica de qualquer senso de justiça trabalhar isso como uma questão de justiça criminal. Como uma questão, sabe, a ser penalizada com privação de liberdade, ou enfim, com outras penas restritivas de direito. Então, às vezes a conduta encaixa no tipo penal que a gente fala, ela tem tipicidade ali, de fato, mas você mesmo defende que aquilo ali está superado e que é inconstitucional a previsão daquilo como crime, mas está previsto no Código Penal. Então, tem essa perspectiva também. Entendi. Salomão, vamos dar uma leveza agora, né? Vamos falar um pouco menos de trabalho, né? Justiça criminal, vamos falar da sua vida um pouco. Salomão, já que você falou assim da sua mãe, quando você era criança, cara, me falaram, eu quero ouvir de você uma história sobre quando você era... Começou. Quando você era pequeno... Foi pra isso que eu fui chamado, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu fui chamado. Mano, a gente, cara, porque que a proposta do Uai é ter uma conversa assim, né? Como se diz, uma conversa de comadres, fofoca, alegria também. Conta. Agradeço demais esse conhecimento que você passou pra gente agora. Agradeço muito, mas mano. Eu não acabei, não. Não acabou, não. Mas vamos dar um... Vou voltar lá. Dá um stop aí, agora nós volta. Salomão, conta pra gente. Eu consegui conversar a noite inteira sobre esse negócio. Conta pra gente, Salomão. Eu acho que você vai gostar também, mano. Eu sei que você gosta, cara. Eu adoro fofoca. Mano, me conta, como é que é a história da Casa da Árvore quando você era criança, Salomão? Nossa produção foi lá e buscou essa história. Cavucou! Um beijo, Luna! Não, a Casa da Árvore é uma coisa, digamos que natural para toda a generalização. Para muita adolescente, muita criança aí, enfim, você monta a casinha da árvore. Eu tive a casa da árvore. Enfim, eu tive um barraco. E nesses barracões e nessas casas da árvore ali rola tudo, né? Inclusive as primeiras experiências, né? Enfim, amorosas, sexuais, ou tentativas de experiência. Gente, eu queria ouvir outra coisa, eu tô ouvindo outras. Mas que às vezes nem dá certo, enfim, mas isso é coisa de adolescente mesmo, assim, enfim, pô. É porque na casa da árvore tem um balanço, assim, que já... Não, tem todo, mas tem saca o que é? A fofoca é a seguinte, olha, que eles fizeram a Casa da Árvore. Não, é porque assim, eu fiz a pergunta esperando ouvir uma coisa, ele já tá contando outra. É porque são várias casas da árvore, né? Essa aí era... A específica, me disseram que você fazia a Casa da Árvore, só que só podia subir quem era de uma certa idade. E as outras crianças ficavam lá. Isso acontece. Isso acontece. Ali, na verdade, eu fazia muito isso em relação não só à Casa da Árvore. Por exemplo, às vezes queria brincar de uma brincadeira e os badecas, as criancinhas, os menorzinhos não participavam mesmo, enfim, porque achavam que não podia. Que era o famoso café com leite. O café com leite, era só encheção de saco ali. Já fiz isso demais, pô. Fiz muito. Fulano é café com leite. Eu já brinquei na minha rua, eu era, assim, nesse ponto, que loucura. Eu já brincava, tipo, a cidade na rua, e aí o dinheiro da árvore que só tinha dentro do meu quintal, ele valia o quíntuplo do que valia qualquer folha das outras árvores, porque as folhas eram o dinheiro. Então, assim, eu já fiz isso, assim. Casa da Árvore já joguei
caixa de marimbondo no povo que passava na rua. Salomão. Ó, as lógicas aí. O pau de bosta, já brincou de pau de bosta? Não. Pau de bosta, você pegava um pau, uma vara longa assim, aí você arrumava um cocô de cachorro fresco, tinha acabado de cagar, e você passava o cocô assim na maçaneta? No pau, assim, sabe? Aí chegava, seu fulano, segura aqui pra mim aqui, você puxava. Não, mano. Lá no Santa Fé nós fez ao contrário. Tem um amigo meu, o X, uma vez nós pegou bosta de cachorro e a gente pegou e saiu passando. Nós passou nas maçanetas lá da sua rua, lá onde você morava. Passamos lá da rua da Luna, na da rua do Israel também, assim, ó. Nós saiu passando bosta, assim, nas maçanetas dos outros. Não, pô, já fez muita coisa. Desliguei padrão de energia da casa dos outros. Tocar a campainha sem correndo. Melhor coisa que existe. Tocar a campainha. Melhor coisa que existe. Assustar o povo, eu ficava dentro dos lixos, os garis juntavam os lixos e eu entrava dentro das caixas, e aí o povo passava na rua, aí eu levantava na caixa, assustava o povo. Tem uma vez que já eu passava trote, eu fiz muita molecada, eu fui moleque, muito moleque. Uma cobra de plástico. Aí eu peguei, amarrei uma linha na ponta da cabeça da cobra assim, coloquei do outro lado da rua e fiquei sentado aqui só esperando o povo passar. Não, era a pegadinha do Silvio Santos, né? Era exatamente isso. Nossa, a pessoa ia passando só ia recolhendo a negócio assim, nossa, era bom demais. Tá vendo, gente? Esse é um grande exemplo de crianças peraltas. Peraltas, meu Deus. Era muito bom. Crianças peraltas viram grandes bombinha. defensores públicos, gente. Aí, ó. Bombinha, aqueles estalos, sabe? Sim, os estalos. Tem uma vez que foi um primo meu lá em Goiás, velho, lá comprar uma bombinha numa vendinha lá, assim. E aí tamo lá escolhendo a bombinha e tinha bombinha grandona, pequena, não sei o que, até tamanho, se imaginar. Aí eu ia lá escolhendo a bombinha lá, assim, e o cara, o vendedor da loja, do mercado, falou assim, ó, se vocês não mexer com esse aí, não. Eu falei, por quê? E nessa bombinha, cara, cheio de bombinha na mão, assim. Aí ele falou assim, não, porque olha o que aconteceu comigo, ele só tinha só 2 dedos só, assim. Era só o hang loose, só assim. Só o hang loose. Aí eu... Olha ele dando tchau pra você assim, Aí eu olhei pra mim e falei, vamos parar com esse trem. Vamos nunca mais Mano, bombinhas. Uma vez eu me fudi com bombinha, cara. Sabe aquelas de R$1, que era mais grossinha? Eu acendi uma, eu ia botar um litro de Coca-Cola. Na hora que eu encaixei, ela... Pá! Mano, aqui assim queimou. Eu fiquei 5 minutos surdo. Porque minha mãe e meu pai veio assim, aí eles... Aí eu... E só o twin... Fudeu, mano. Fudeu. E minha mãe danando comigo, eu... Não, mas a criança não aprende, porque... Não, beleza, vou pegar a bombinha, não. Peguei um busca-pé. Aí nós fez um montinho de terra assim, fincou o busca-pé, acendeu o busca-pé, porque o busca-pé aqui... Sabe? Na hora que nós acendeu, assim, começou a sair fumaça assim, ele tombou o busca-pé e foi reto. E entrou dentro da casa da senhora, que tá assistindo televisão na sala, mas estourou dentro da casa da mulher. Mas não sobrou cristão nessa rua. Depois eu não corria tanto. Não, Mas foi assim, ó. Zum, nossa, vai dentro da casa da mulher, lá dentro, estourou lá dentro, rapaz. Quando eu era criança, lá em Goiás, velho, minha família é de lá. Sim. Então, minha infância foi lá. Lá em Goiás tem a cadeia, né? Que é o Museu da Cadeia. E no Museu da Cadeia tem um gramadão grandão, só que descendo assim, sabe? Antigamente o FIC era nessa grama assim, que botava o palco embaixo, todo mundo ficava vendo um palco certinho. Sim. Nós fomos pra lá pra Goiás, velho, bicho. Os meninos brincando tudo nesse gramado e tal, não sei o quê. O pessoal, sabe aqueles rolos de fio? Aqueles rolos de madeira, de fio? Gigante. Gigante, 1,5 metro de altura, assim, um rolo. Um carretelzão, né? Carretel. Sobe o carretel pra cima do morro. Solta o carretel. Escudo pra aí, cara. Sobe o carretel pra cima do morro. E eu vou ficar aqui embaixo pra parar o carretel. Olha a ideia. Sobe o carretel! E aí vem o carretel rodando no morro baixo, assim, ó. E isso, uns 20 carros estacionados bem onde ia parar o carretel, bicho. E veio descendo... Carretel. E eu olhei assim, eu não vou conseguir segurar o carretel, né? Logo. Aquele carretel grandão? Que faz bicho, mesa? Que faz mesa. Merda, mano. Que faz mesa. E veio descendo o carretel assim, ó, e veio de um ruminho pra um carro. Por sorte, no último segundo ele fez uma curvinha, assim, bateu numa pedra, ele fez uma curvinha e bateu num poste. O poste quebrou.
Mas o mano ia subir num carro, assim, de um jeito. Meu Deus do céu. Quando que bateu no poste, que o poste quebrou, que a lâmpada foi no chão, assim, ó. Poste salvou. Eu saí correndo de um jeito, bicho. Eu nunca mais esqueci desse negócio. A história do carretel. Não, mas é isso. Moleque é bom demais. Muito, Molecagem é bom, cara. Molecagem é bom. Hoje as crianças não sabem disso. Nossa, eu instalei meu tablet, o meu celular, elas nunca vão saber o que é isso, mano, né? Era tão bom você montar uma rede na rua pra jogar vôlei. Ih, fiz demais. Aí os carros iam passar debaixo da rede e falar, baixa a cabeça, cadê do carro aqui assim? Nossa, eu fiz demais. Os carros desse carro aqui assim, ó. Baixa a cabeça! Era desse jeito mesmo. Eu fiz muito isso. Era bom demais. Eu tô lembrando que eu fiz muito isso. Eu joguei vôlei quando eu era moleque, eu jogava vôlei. E eu fazia isso lá no asfalto, ralei muitas vezes no asfalto, pô. Cara, de vôlei assim, a gente teve uma colega lá da rua que foi pra seleção brasileira. A seleção de vôlei. Então na rua a gente também produz talentos, assim, pô. E era nessa perspectiva, assim. Eu adorava esse rolê de brincadeira na rua, no asfalto e zoando o povo todo. Eu dou graças a Deus minha adolescência. Foi da hora, mano. Foi boa. Foi boa. Eu fico olhando os adolescentes de hoje que só geração TikTok, né, velho? Não. Acho que a nossa geração foi a última que aproveitou bastante o rolê de rua. Ah, mas isso aí também, deixa eu te falar. Esse negócio da geração, é sempre assim, né? A nossa geração sempre reclamando da geração mais nova, a passada reclamando de nós, a passada... É sempre assim, é nostalgia do nosso rolê, da nossa infância, mas tem seus lados bons, tem seus lados ruins, de toda infância. Toda infância tem isso. Você falando isso aí... Eu lembrei do acontecido aqui. Ai, Jesus. Não, vai, continua aí. Não. Agora você conta. Agora você conta. Não, mas eu perdi mesmo, eu perdi. Eu perdi. Você falou um trem mano. Engraçado. Já aprontei demais quando era pequeno. Nossa. Ah, mano. Né, Matheus? Ah, mano, são muitas coisas boas, lembranças boas. Boas demais. Caceta, eu tô tentando lembrar aqui, não vou lembrar não. Vamos aproveitar pra fazer um pause no banheiro? Bora. Enfim, rapaziada, já lembrando vocês, se inscreve no canal, curte, deixa um comentário aqui. E lembrando, se você acha que você tem capacidade de estar aqui contando a sua história, fala com a gente no nosso Instagram que tá na descrição do vídeo, demorou? Salomão, você é um rapaz jovem, um rapaz bonito, rapaz culto. Obrigado. Você é uma pessoa muito viajada, né, Salomão? Igual o Lucas. O Lucas, ele é um dos caras que eu conheço mais viajado que eu conheço. De vantagens. Tem milha. Eu tenho milhas. Eu não tenho tantas viagens, mas tem umas viagens marcantes, pô, assim, de perrengue, assim. Opa! Viagem número 1. Viagem Opa! Nós não gostamos de perrengue nem um pouco. Na época que eu prestava concurso ainda, antes de passar aqui, fiz concurso em um monte de estado. E aí a gente voltando do concurso lá de São Paulo. Na verdade, indo pra São Paulo, do Rio Grande do Sul pra São Paulo. Pra descer, primeira coisa, era Congonhas. Aeroporto de Congonhas. Aquilo ali foi feito pra acontecer desastre, pô, sabe? Você entra, vai já pra pousar ali, já com medo, né? Com na mão. Você sabe, eu tenho um amigo meu que é piloto de avião, e aí ele me explicou uma coisa assim que nunca mais esqueci disso. Disse, Lucas, se você estiver voando pra Congonhas uma vez, na hora que foi pousar, que o avião tocar na pista de boa, começa a rezar. Porque não tem espaço pra frear aquele negócio, não. É isso aí. Agora, se ele vier assim, tacar o avião na pista assim de uma vez, quer dizer que ele tá ajudando o avião a frear. Aí você pode ficar de boa, pode relaxar, não sei o quê. E eu expliquei isso pra minha mãe e minha irmã, nós fomos pra Congonhas. E eu falei assim, ó, se o avião tocar de boa... Aí não pode saber disso, né, pô? Porque aí é só mais desespero. E a gente voltando lá no avião, e aí quando começou, cara... Primeira tentativa de aterrissar o avião. Não descia de jeito nenhum. Chegava perto, subiu. Uma volta. Demorando, porque tava muito tráfego aéreo, tava pesado. Segunda tentativa. A gente já rezando, né? Já grudei na Amanda, minha esposa. E amor, tem que ser agora.
Não foi. Aí tinha uns molequinhos, cara, 2 crianças, moleque, rindo da minha cara e da Amanda, porque eu já tava chorando, desesperado, que o avião não ia conseguir pousar. O piloto falando que a gente ia ter que ir pra Guarulhos por causa da gasolina, que não tava descendo, que tava descendo, tava acabando. Terceira tentativa, o avião não pousa de novo. Eu falei, puta que pariu, nós vamos morrer, é hoje. Já tava cagando nas calças, já tava levantando da coisa. E a aeromoça, senhor, nós vamos pra 4ª tentativa. Dessa eu falei, que tentativa, pô? Vocês não conseguiram descer esse avião agora. Vai morrer metade do avião, do coração, ou então de bosta aqui, porque tá todo mundo se cagando, pô. E aí ela volta, não pode ir no banheiro, não pode ir no banheiro. E aí eu voltei, aí na 4ª tentativa o avião pousou. Eu desci, né, correndo pro banheiro lá de Congonhas e nada. Mas não, calma. Pô, não, isso é a primeira, isso é a primeira. O medo, ele abre a ruela mesmo, não tem jeito. É isso, pô. E aí isso foi a primeira experiência do dia, pô. A primeira experiência do dia. Aí pousou em Congonhas, tem que vir pra Goiânia, né? Você tem que chegar em casa e tal. Aí foi, bom, não é possível que vai acontecer alguma coisa pior do que o que foi essa descida aqui em Congonhas. Viemos pra cá. Quando tava chegando em Goiânia, cara, eram uns 15 minutos pra pousar. Já no momento de descida, o avião de repente começou a piscar. Oxi. As luzes. Pá. Desligou todas as luzes, ligou só as de saída de emergência. O avião começou uma queda livre, que eu tava assim no meio do avião, no 14ª, 15ª poltrona, eu conseguia ver a cabeça da pessoa que tava lá na primeira, assim, ó. Eu acho que foi uns... Nem 1 minuto não chegou, deve ter sido uns 40 segundos, mas eu só grudei, assim, de novo na Amanda. Amor, nós superamos aquela, mas desce aqui. Se existir, não sei se nós vamos pro inferno ou pro céu. Passou um filme da sua vida, assim? Pô, eu te amo e já era. Aí, de repente, o avião foi uma descida, foi muito rápido, pô. E aí parou, de repente... os paramédicos já estão esperando na descida de Goiânia e não falou mais nada, pô. Eu fiquei pensando, eu não sei se eles falam pra não desesperar mais ou não morrer, ou se é puta sacanagem mesmo desde não falar que o avião teve um erro técnico, mas assim, foi minha experiência de quase morte, um retorno de uma viagem, pô, foi eu acho que o medo deles é do processo, o medo é do processo que eles vão receber. Isso foi foda. Mas como a gente gosta de desastre, nós fomos... É porque é por isso que eu gosto de terra. O negócio é terra. A gente gosta de desastre. Nem no ar, nem no mar. A segunda experiência de quase morte de vida foi no mar. A gente foi pra São Miguel dos Milagres. Lá é milagre mesmo. São Miguel dos Milagres. A gente chegou, contratou lá a galera pra ir nessa... São Miguel dos Milagres é onde tem o cadeirudo, não é? É onde tem o quê? Desenterrou o cadeirudo, velho! Meu Deus! Você lembra da novela não do cadeirudo? São Miguel dos Milagres também era. Porto dos Milagres, o nome da novela. Porto dos Milagres. Não, aí nós fomos. Do cadeirudo. Mês passado eu tava assistindo. Gente, quem que era o cadeirudo? Aí era uma mulher. Era uma mulher. Era baixinha lá, era baixinha. Eu tinha medo quando era pequeno, era o cadeirudo. Eu também, mano, eu tinha pra caralho. Mas não deixava de ver. Eu deixava os dois ali pra passando assim, meu. Mas São Miguel dos Milagres foi outro. Aí a gente foi, bom, não morreu. Eu não queria essa porra, bicho. Do cadeirudo. Fala bosta, Era quase a dança do Siri, só que pra frente. São Miguel dos Milagres, pô. Aí ele foi pra lá e contratou um cara de uma jangadinha, pô. Aí chegou no meio do mar, no dia do mar. Tempo fechado. Aí todo mundo, porra, não vamos não. Aquelas piscinas naturais, a jangadinha, 12 pessoas dentro da jangada. Já era 10 pessoas, mas tinha 2 mulheres que estavam na mesma pousada que a gente, que implorou pra ir com a gente na jangada. Aí ele falou, pô, as meninas estão aí sozinhas, vamos com a gente. Extrapolamos, já começamos errado aí. Extrapolamos o limite, era pra 10, a jangada foram 12. Com essas 2 meninas que estavam lá. E o mar, raivoso, o tempo fechado. E o cara, a gente ficou com dó demais dele, porque ele falou, pô, se vocês cancelaram a viagem, eu vou perder tudo. Era um senhorzinho lá, pescador e tal. Eu falei, não, vamos tentar. Cara, nem chegou no alto mar, chegou no meio do caminho, assim, você via os corais, assim, embaixo, pifou o motor da jangadinha. Mano.
E o cara foi 1 minuto ele tentando ligar e ele não ancorava a jangada. Não, e quando eu tava indo, a onda tava batendo de frente, e eu tava lá em pé. Uhul! Vamos, galera! É com emoção! Tava só o Titanic, com as animado. De repente o motor começou a virar a jangada de lado. E a onda vinha. Aí começou, né? Assim, vai, não vai. Aí eu já comecei a desesperar. De repente o cara, que era o mais esperto de todos, que disse que não conseguiu ligar o motor, pulou da jangada e a jangada virou e destroçou. A galera toda caiu pra dentro dos corais. Todo mundo arrebentou, pensando que ia morrer afogado. Tava baixo o mar, mas todo mundo saiu tudo ensanguentado, pô. Tava distante da praia? Distante, mas era só coral. Era distante, mas era só coral. Aí começou a sair os jangadeiros pra socorrer a gente, porque tinha uns outros jangadeiros lá pra buscar a gente, nossa jangada menor que a nossa. A gente chegou, virou a atração da Corrutela lá, porque aí chegou no posto de saúde todo mundo. Gente, esses aí são os náufragos, deixa eu ser atendido. Bora vacinar eles de tétano, tudo arrebentado, os pés sangrando e tal. Meu eu falei, Deus. porra, como que eu imaginei que eu ia sofrer um naufrágio tipo Titanic numa jangadinha em São Miguel dos Milagres? É isso, pô, a gente quando tenta curtir alguma coisa, vem e destrói tudo, seja na terra, seja no mar, seja no ar. É isso, pô. Eu lembrou de uma história que viajou minha família e a família de um tio meu pra Maceió. Aham. E aí a gente pertinho de lá. A gente alugou uma chalana também pra levar nós pra uma ilha lá, sabe? Ó, chalana sem querer. E aí nós chegou onde saía a chalana, só a nossa família andando na chalana, não tinha mais ninguém. Eu falei, pelo menos tu vai morrer junto. É isso. E onde se embarcava pra chalana tinha um restaurante. Nós chegamos no restaurante, pedimos água, não sei o quê. Um negócio assim. E meu pai viu uns patos assim, ó. Uma criação assim. E aí esses patos aqui? Não, foi pra vender. Meu pai, nossa, adoro um pato. Aí a mulher assim, aí, se você quiser, nós faz pra você vai pra passeio, na hora que voltar o pato tá pra você comer. Aí eu falei assim, beleza então, mas qual pato você quer? Não, eu quero aquele lá. Aí juntou meu pai, a dona do restaurante, o garçom e começou a correr atrás do pato. Com muito sacrifício, pegou lá o marreco lá, coitado, o pato lá. Esse aqui que vai pra vala, hein? Pegamos a chalana, fomos pro lugar. Chegamos lá nessa praia deserta lá, assim, tinha uma balsa, que era uma casa, que era balsa, que era tipo um restaurante lá, que servia quem ia pra passear. E nós passou, tipo assim, o dia nessa ilha, só nós lá, e consumindo nessa... Foi a primeira vez que eu comi caviar. Fino. Numa ilhazinha. Caviar era ova de peixe frito, não era caviar. Mas ele chamava de caviar. É a versão mais favorecida do caviar. E tal. E ficamos lá, o negócio. Começou a escurecer, vamos voltar. Acabou o passeio. E aí o dono da casinha, era um flutuante, uma casinha flutuante. Sim. Do quiosque. Amarra a casinha na chalana e vão puxando a casinha. E nós na chalana lá assim, e a casinha, e o pessoal lá na casinha vindo lá assim. Quando veio assim, bateu uma ondinha, bicho, entrou água na casinha inteirinha. E a casinha começou a afundar. Meu pai chapado de pula no negócio. Não, vai ajudar o pau! Jogou no mar. No mar, né? É um rio-mar, assim, né? O delta ali, assim, Sim. Vai lá, só corre, pega a cadeira, pega não sei o que, o fogão tá flutuando, não sei o que, segura. Calmando, vamos voltando devagarzinho, puxando o negócio. Na hora que nós chegou pra comer o pato, tava escurecendo, num mangue, do lado do rio ali assim. Rapaz, mas que tinha de mosquito no lugar, não tinha condição não. E nós tudo com fome, né, banhando o dia inteiro. Sim. Quem sabe, nadar dá fome, cara, você sabia disso, né? Nadar dá muita fome. Nós tudo com fome. O pato colocado sobre a mesa lá assim. Bicho, nós ia comer e os mosquitos nas pernas da gente aqui assim, ó. Nós comia assim, ó. E comendo.
Essa você foi batendo e meu você rolê comendo, de é isso. naufrágio. A água a gente já viu que não. Eu, graças a Deus, eu não tenho dá nenhum. certo. Nem jangada, nem na chalana. Não, nem... não. O máximo que eu tive assim, embarcação foi só no pedalinho em São Paulo e só. Nunca passei disso. Não, mas afundou também? Não. Tô falando, o máximo que eu passei perto. Menos mal. Mas, Salomão, já dentro dessas viagens, qual foi o lugar mais bonito que você já foi, mano? Você fala, pô, esse aqui é o supra-sumo. É igual a outra lá, Uberlândia. Aurias. Uberlândia. Onde você é? Nova York. Onde você foi? Uberlândia. Porra. Um salve aí meus parentes de Uberlândia aí, ó. Um salve. Eu não sei se... Noronha é muito bonito. Nem precisa ir pra fora. Noronha é muito bonito. Que eu gostei mais, eu acho que foi a Colômbia. Eu não sei porquê. Eu acho que... Culturalmente, é muita coisa junto. Tem Caribe, tem frio, tem cordilheira, tem tudo assim. Então é impactante. Mas acho que Noronha foi o lugar mais bonito, talvez, que eu tenha ido. Assim. O mar é muito bonito. Muito bonito mesmo. E é muita vida. Você vê tudo. Você vê os bichos assim, perto de você. É uma loucura. Você mergulha, vê tubarão, vê tartaruga, vê... Tudo assim, golfinho pulando do teu lado. Surubaruga. Pra quem é adepto também tem isso. Pra quem é adepto tem, pô. Não dá ideia não, senão o Lucas vai soltar umas histórias aí. Talvez seja o lugar mais bonito que eu já conheci, assim. É foda, né? Mais bonito. Eu acho que é o Dark. E vocês, fala aí, vocês, qual foi o lugar mais bonito que você já foi? O lugar mais bonito que eu já fui foi Machu Picchu. Esse foi sensacional, nossa senhora. Cara, bonito. Parece que fechou pra visitação lá. Mas de vez em quando fecha, de vez em quando abre, é normal. Eu acho que tá. Eu tive um colega, eu vi pelas redes sociais há pouco tempo ela postou agora, uma semana atrás, eu acho. Fecha, abre, bonito fecha, mesmo. abre, é normal essas coisas. Cara, lugar grande assim eu nunca fui não. Mas tipo assim, aquela vez no Tocantins, nós foi na Praia do Prata, né, Matheus? Tipo assim, a gente foi na Praia do Prata, eu achei interessante, mas um lugar bonito mesmo, cara, que eu fui foi o ano passado. Eu vou falar do Varjão de novo. Cara, lá tem uma serra que você pega e vê 3 cidades. E inclusive, da vez que a gente foi ver o nascer do sol, o Matheus estava junto também, cara. A gente com frio. Aí a situação era de madrugada, um amigo meu, mano, vamos pro Varjão? Eu falei, vamos. Aí eu não sei por que cargas d'água, acho que eram umas 3 ou 4 horas da manhã. Eu falei assim, velho, vou ligar pro Matheus. O Matheus pega e atende. Ele tava chapado, voltando de um rolê. Nós capturou ele lá na porta da casa dele e fomos pro Varjão. Só que o amigo meu que tava dirigindo, ele tava bêbado também. Varjão é aonde? Mano, é pra frente de Guapó. Ah, tá. Aí, mano, o amigo meu levou o cachorro dele e nós fomos pro Varjão. Tá aí o Matheus com medo, porque o amigo nosso tava bêbado dirigindo e ele dirige assim, ó. Ele não tem reação, até sobra ele dirige assim, sabe? Sim. Aí o Matheus olhando assim. Conversa com ele aí, velho. Aí beleza, nós chegamos na serra lá, mano, um frio. Aí pega a situação. Esse amigo meu lá em cima da serra com cachorro, eu de cima do piseiro sem camisa, assim, com frio, e o Matheus do lado do golzinho, fumando. Aí passa um cara assim, né? Vocês estão precisando de ajuda aí? De manhã cedo o cara vê um cara da minha estatura sem camisa, um outro lá em cima com um cachorro e um outro assim com cigarro. Aqui? E o cara com cigarro assim. O que tá acontecendo? Aí o Matheus, não, a gente tá esperando o sol nascer. Mas mano, não é tirando não, cara, mas que foda, né? Trem lindo, mano. Lindo. Serra é muito bonito, né? Chapada. É lindo, mas eu ainda vou em muitos lugares, cara. Vamos em muitos lugares, né, Lucas? Vamos. Salomão, antes da gente encerrar, cara, a gente tem um hábito aqui do nosso programa, que é o seguinte, de você contar uma fofoca pra gente.
aquela fofoca. Saber o milagre, não o santo. Não o santo. Não citamos nomes, mas a gente quer saber uma fofoca daquelas bem assim que você fala, porra, vocês me apertou sem abraçar agora. Você tem alguma fofoca assim pra contar pra gente? Eu não... Fofoca, olha aí. Eu vou pensar aqui numa fofoca que eu posso contar. Uma fofoca. Fofoca tem. Eu só tenho que ver que eu tô pensando aqui no que eu posso contar de fofoca pra vocês. Eu não tenho. Tô sem que eu gosto. Hoje eu tô sem. Matheus, você tem alguma fofoca aí pra contar? Hoje eu tô sem. Ele é o mestre. Não, Aí, Jesus. vai, é fofoqueiro. Lucas, vai, só uma coisa. Se você começar. Fofoca, mas fofoca interna, assim, sabe? Essas aí que é as boas. Você não vai falar o nome, meu querido. O Lucas vai dar um exemplo, mas Lucas, se você começar a contar, não para. Você, não, é muito pesada. Não. Começou, continua. As fofocas são pesadas. Então bora, Lucas. São... Você é um ser humano pesado. Não, eu tenho uma. Eu tenho uma. Conta, mano. A gente viajou uma vez. Mas é uma simples. Mas eu lembrei agora que eu achei engraçado. A gente viajou, mano, pra ir num show. E tipo assim, mano. Quem viu o primeiro episódio é da mesma situação do dragão, saca? Só que era o seguinte, mano, era um lugar apertadinho e tal, e todo mundo cagava lá, mano. Porta aberta e tal, normal. Só que, tipo assim, mano, tinha um amigo nosso que ele tinha vergonha. Ele pegava e descia pra cagar não no banheiro lá de baixo do hotel. Só que antes do nosso rolê, do show, a gente foi almoçar, e era um restaurante, assim, 2 esquinas pra frente do hotel. Aí ele virou pra nós assim, nós já com o prato assim na mesa, ele... Ô gente, esqueci um trem lá no hotel. Aí tá, mano, ele esqueceu porra nenhuma, velho. Ele aproveitou que todo mundo tinha saído, ele foi cagar, mano. Que ele tinha vergonha de cagar na frente dos outros. E nós, mano, você foi cagar, né? E ele... Ô, velho, vou falar, velho. Eu fui, mano. Eu fui, mano. Eu falo assim, dependendo se eu viajar, tipo assim, passar 5 dias fora, eu vou cagar. 5 dias sem cagar, comigo veio. Não dou conta. Eu sou desse jeito. Não dou conta, mano. Isso faz mal, velho. Eu sou desse jeito. Isso faz mal, mano. Meu fiofó é seletivo. Meu fiofó, pra poder cagar, é igual o Início Nunes falou uma vez. Ele registra. Ele escaneia o vaso antes. Não, é o meu vaso. Não. Porra, o meu é o contrário, eu sou o contrário. Eu não posso ver um vaso que... Pô, mano, eu também... Uma fofoca ótima. Isso faz mal, Lucas. Eu no banheiro ainda só pra evitar esse constrangimento. Meu querido, tem 2. Eu sou o contrário. Não tem nada... Eu já tem fui nada de rolê pra cagar. Não tem nada de cu tímido, não. Enfim, e as pessoas que gostam de mim sabem disso. Eu falo assim, gente, tem que ir embora, tem que cagar, acabou o rolê pra mim, tem que ir embora pra cagar. As pessoas falam, não, caga aqui não consigo, tem que ser lá em casa. Não Lucas, isso faz mal, mano? Eu sei. Isso por faz isso mal, que mano. eu tenho um raio de atuação em Goiânia, assim, Não só posso ir até muito essa longe, distância. porque depois dá ruim. Só posso ter essa distância, senão eu tenho que cagar antes, aí eu consigo aumentar o raio, tá ligado? Mas tem uma hora de limite também. Japonês, por exemplo, japonês como japonês, Sim. Aquela mistura de salmão e creme cheese, aquilo lá Não dá certo, pô. É feita pra Não você. dá certo. é feito pra fazer o... Mas é porque eu não acho A invocação não. da bosta. Creme Mas eu cheese e não acho mortadela, problemático. rapaz, dependendo de onde você tá, não dá tempo de chegar em casa. Pra mim não é problemático. Uma vez eu passei um sufoco, velho. Porque, tipo assim, eu tava voltando de Minas, tava voltando de Uberaba. E, tipo assim, minha tia tinha feito uma mousse que tinha aqueles lacta branco e tal. Mano, eu entrei naquele trem. Só que, tipo assim, eu sou intolerante à lactose. Semi, não é toda vez que bate. Mano, chegou em eu entrei em Uberaba, chegou em Uberlândia, mano, eu suando. E o cara falou assim, almoço 1 hora, mano, eu caí de dentro do banheiro. Pá, não sei o que, fui pro banheiro. Aí eu voltei pro ônibus. Mano, eu não cago em ônibus. Não. Pode ser embaixo, em cima, o banheiro pode ser reservado. Mano, não.
Porque tem a laminazinha. Você saca? Você saca o beijo? Isso! É isso mesmo! Bate lá, você vai... Mano. É um beijo grego. Mano. Esse podcast, nós vamos ter que fazer outro aqui, porque nós começou falando, bicho, De bosta. de assunto super sério, super relevante. Nós estamos falando de beijo Poseidon uma hora dessa. Mano, é porque a gente é duas vias. Soca! Mas enfim, deixa eu terminar o meu rolê, mano. Aí eu debuiei em Uberlândia. Aí, tipo assim, mano, chegou em Itubiara, o cara falou assim, ó, só vai ser desembarque. Eu, pelo amor de Deus, deixa eu ir no banheiro. Ele, não, já estamos saindo. Aí eu assim, mano, eu vim de Itumbiara, assim, mano, faltando umas 2 cidadezinhas pra entrar em Aparecida de Goiânia, o ônibus estragou. Mano, o ônibus estragou, aí eu assim, ó, encostado no ônibus. Aí o rapaz tava do meu lado, ô, mano, você tá passando bem, você tá suando. Aí eu, a pressão tá alta. Aí eu assim, mano, 2 horas esperando outro ônibus. E eu lá, que mato? Não tinha mato, sabe, na estrada assim, quando tá só a estrada e assim, mano, deserto, nada. Aí eu assim, velho, Salomão, 2 horas, o ônibus chegou, mano, eu tava assim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso dormir, mas se eu dormir eu perco o controle e vai ficar... Vai ficar... Mano, aí chegou outro ônibus... Mano, aí tipo assim, chegou outro ônibus que era de outra empresa. Eu falei, não, eu tô com pouca gente aqui, dá pra vocês irem. E a moça que tava do meu lado era muito bonita. Só sobrou esse lugar pra eu sentar. Aí eu sentei perto dela e eu lá assim, né? Se espremendo. Aí ela falou assim, meu querido, ela botou a mão no meu ônibus, no meu ombro. Ela, meu querido, você tá meio... Eu, não encosta em mim, pelo amor de Deus. Aí ela, o que foi eu? Não, eu não tô muito bem, não. Mano, você que chegou em Goiânia. Aí eu perguntei pro cara assim, esse carro vai pra outro lugar? Ele, não, mano, eu fui pra banheiro da rodoviária, eu destruí o banheiro, mano. Destruí, banheiro de rodoviária, principalmente de Goiânia, daquela área que é fora do shopping, você não caga. Se bem que é limpinho, mas você não caga, porque sempre é uma porta que tá estragada, é um vaso que tá balançando. Mano, eu não vi isso, velho, eu só baixei as calças e... não sei o que. Aí quando eu volto, né, mano, eu já aliviado, cara, moço, com uma mala sobrando ali, é seu, é minha, mano. Eu fiquei uns 15 minutos no banheiro. Uns 15 minutos. E os caras ainda deixou a minha mala, mano. Mano. Acho que foi a pior situação que eu já passei em viagem. Um dia eu cheguei aqui em casa também, numa situação assim também, periclitante também, que no elevador eu falei assim, meu Deus do céu, vou cagar no elevador. Agora. Aí eu abri a porta aqui e saí correndo assim, logo que eu cheguei no vaso assim, ó, eu pensei assim, não vai dar tempo de chegar a achar. Sabe aquele negócio de... Aquele negócio, você para em frente ao vaso, assim, meu Deus, se eu agachar, eu vou fazer cocô. Então, tipo assim, ó, você tem que tirar a roupa, ficar lá esperando assim, meu Deus do céu, controla. Porque dependendo do dia que você baixar, bicho, vai assim, no box, tudo em volta. É difícil, eu passo por isso aí. E aí, Salomão, ó, a gente te atiçou a contar uma fofoca? Eu não sei se... Você não consegue, não vai dar tempo de tirar a roupa, sabe? Não vai dar tempo. Não. Tipo assim, ó, agachar é 1 milésimo de segundo. Então assim, não vai dar tempo. Eu vou piscar. Tá assim. Gente, ó, queria agradecer a presença. Foi Salomão. sensacional o papo hoje. Eu aprendi muito. Eu gosto muito quando alguém vem aqui, eu consigo aprender algo que eu não sei nada sobre o assunto. Né? Também, mano, eu a gente aprendi falou muito. sobre racismo estrutural aqui no país. E, obviamente, eu tenho uma distância com relação a isso gigantesca. E obrigado por ensinar a gente tanto hoje, né? Foi muito legal. Cara, eu tava meio ansioso antes de estar aqui, porque, tipo, eu sou meio desbocado, assim, eu não... Assim, assuntos muito inteligentes eu tenho medo, cara. Medo, mas, tipo assim, cara, foi muito bom. Aprendi muito. E, Salomão, foi um prazer ter você aqui, mano. Eu te conheço há algum tempo, mas não tão íntimo assim como hoje, cara. Muito obrigado de coração mesmo. A porta tá sempre aberta pra você. Eu vou fazer um convite, porque eu fiquei com 500 assuntos aqui pra poder conversar mais. E a gente quer você de volta aqui
pra gente conversar ainda mais sobre... Ia dar umas 6 horas de podcast. Dá umas 6 horas. Tamo junto, tamo porque, junto. igual eu falei pra você, eu não tenho conhecimento nenhum sobre o assunto, então eu vou perguntar tudo pra poder ver se consigo ganhar um argumentinho lá na frente. Gente, vocês estão preparados para Salomão Retorno? Se preparem, porque vai acontecer. Pô, valeu. Eu tenho que Curtiu? agradecer vocês, curti demais. Foi meio que um, como se diz, um papo ornitorrinco, meio, né, tipo assim, muito sistema de justiça, muito racismo estrutural, muita piada, muita bosta. Enfim, literalmente. Foi tudo muito... Mas que no final foi um encontro bacana. Valeu demais pelo convite, tamo junto. Aprendi com vocês também. Aprendi até a ser mais descontraído e, enfim... Da próxima eu conto uma fofoca mais elaborada, enfim, alguma coisa assim. Valeu. Salomão. Valeu, até a próxima. Muito valeu, obrigado. Nando, valeu, Obrigadão Lucas. mesmo. Falou. Obrigado mesmo, querido. Obrigado demais. Valeu demais. Isso aí, pessoal. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal. Dá o seu like aí, comenta aqui embaixo, compartilha com os outros. Se você não gostou, compartilha mesmo assim, só pra sacanear com o povo. Falar assim, mano, tá tão ruim que eu quero que você veja até o final. Olha esse absurdo que esse cara falou aqui. Coloca isso. Isso aí, No rapaziada. final, Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Lucas, obrigado, meu amigo. Obrigado mais uma vez, mais um episódio. Gente, a equipe aqui, o pessoal que tá aí fora, dá um grito. Hoje tem bastante gente, gente. Obrigado, gente. Falou. Um beijo.